Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. O braço, né, a iniciativa do ICFJ International Center for Journalists para disseminar conteúdo e conhecimento entre jornalistas e para jornalistas. Hoje a gente vai abordar um tema que é muito recorrente nos pedidos que a gente recebe já nesses 4 anos e pouco de fórum, que é principalmente de freelancers, mas não só, que é como precificar o seu trabalho jornalístico, como chegar num preço justo e também num preço que você possa negociar. Às vezes você recebe a proposta, tem que saber jogar um número de volta, quer jogar um número de volta, mas a partir de qual cálculo, com base em que a gente chega neste número. Então, para abordar esse assunto hoje, a gente chamou o Gustavo Panaccione. Panaccione, né, Gustavo? Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem? Pode ser Panacione mesmo, brasileirado, não tem problema. Ah, maravilha. Obrigado, Gustavo, pela sua presença. Lembrando, pessoal, esse webinar está sendo gravado e depois a gente vai jogar. A gente vai ter. Jogar não, a gente vai ter um recap, não, um resumo com os principais pontos da nossa conversa. O fórum, antes da gente começar e ir para o assunto que interessa, eu vou jogar aqui, aproveitar a atenção de vocês logo nesse início. Vou jogar aqui no chat, inclusive está aberta a mensagem de vocês. Bom dia para quem já mandou bom dia por aqui. Uma pesquisa. Se vocês puderem responder, por favor, a gente agradece demais, tá? Que assim a gente sabe melhor quais assuntos vocês querem saber, se os assuntos são relevantes ou não. Às vezes até se o horário é bom, se vocês preferem de repente de noite, não de manhã. Acabei de jogar aqui, pode deixar a aba aberta. E aí, se quiser responder depois ou durante, agradeço demais. Beleza? Gustavo, agora já indo para o assunto principal e passando a bola para você. Muito obrigado pela sua presença. Assisti a sua palestra no fórum da Abrage, né, no congresso da Abrage, foi bem bacana, gostei e acho que é um assunto que interessa bastante gente. E aí, queria que você falasse um pouquinho de você e já puder, se quiser já dar início com a apresentação, fica à vontade. Beleza, oi gente, bom dia, obrigado pela presença de todos, obrigado Daniel pelo convite também, eu acho que foi, é um, é um assunto que a gente tem sentido bastante, né, necessidade de conversar e falar. Eu vou contar rapidinho sobre mim, mas depois eu até já tenho uma breve apresentação do que eu já fiz e de por que que eu cheguei nesse tema de precificação, né? Fiquem à vontade aí também, acho que o Daniel faz essa gestão das perguntas, a gente vai abrir um tempo ali no final para as perguntas, ou no meio também, se for, né, necessário. Eu sou Gustavo Panacione, eu sou jornalista e também sou formado em publicidade e propaganda, né, eu tenho as duas formações. Eu atualmente faço doutorado em administração, sou mestre em jornalismo, mas eu também tenho muito pé no mercado, né? Eu sempre trabalhei com essa área de marketing, de gestão, de projetos jornalísticos ou não, de comunicação ou não. E mais recentemente, eu, né, 4 anos, 5 anos atrás, a gente aqui em Curitiba fundou uma iniciativa de jornalismo local, que era o Expresso. E aí eu já vou começar também a mostrar um pouco da apresentação. Todo mundo está vendo a tela, né? Mostrar a apresentação para Sim. vocês. A gente fundou essa iniciativa e essa iniciativa que se chamava o Expresso, na verdade, foi a nossa grande necessidade de repensar o que a gente estava fazendo em questões de preços, valores e gestão financeira do nosso veículo, né? Então, basicamente, o que a gente começou a gente era uma newsletter, né, de curadoria de notícias locais. A gente trabalhava bastante com dados, né? Então a gente fazia apuração de dados sobre a cidade de Curitiba, visualização de dados da cidade de Curitiba. Esse daqui é um exemplo bem pontual que a gente fez e que deu bastante repercussão aqui, que foi uma análise dos pontos de ônibus da cidade de Curitiba. Basicamente, a gente consegue entender, por exemplo, onde a prefeitura fez ou fazia mais investimentos, e obviamente que a maior parte da cidade, principalmente as periferias, elas não tinham investimento em estrutura de mobilidade urbana como a gente gostaria, né?
E em algum momento da vida, esse é um outro exemplo do que a gente fez aqui, que, né, aos poucos a gente foi ganhando bastante repercussão localmente com os dados que a gente apresentava, e em um momento da vida nossa, né, de quase, né, 3 anos de atuação, a gente abriu um plano de assinaturas para os nossos leitores, porque a gente também sentia a necessidade de receber algum tipo de apoio financeiro pelo serviço que a gente estava fazendo, né? Eu falo a gente, eu e minha esposa, que, né, a gente montou essa empresa juntos, e a gente abriu e foi uma grande surpresa para a gente quando a gente abriu o plano de assinaturas, porque uma grande parte dos nossos assinantes contribuía financeiramente com a gente sem receber, sem pedir nada em troca. Eles contribuíam simplesmente por acreditarem no que a gente estava fazendo. Em algum momento da nossa vida depois disso, a gente começou a tentar entender se o que a gente cobrava por assinatura era de fato algo relevante para a gente, né? Não, não que não nos ajudasse o que a gente estava recebendo, mas a gente começou a entender que a gente precisava saber melhor sobre se o dinheiro que a gente estava recebendo de fato ele dava subsídio para a gente, né? Se ele dava uma visão a longo prazo, se ele dava uma sustentabilidade para a gente. E a gente começou a fazer esse tipo de pergunta, né? Será que o que a gente está cobrando de assinatura é válido? Né? Quanto que a gente tem que cobrar para ser um veículo sustentável? Quanto que a gente precisa arrecadar, né? Ou seja, tem o valor da assinatura e quantas assinaturas a gente precisa ter ao final de um mês, de 2 meses, de 3 meses para poder sustentar o veículo, para sustentar o nosso trabalho, né? De jornalistas, né? De freelancers ou não, né? Ou empresários, né? No nosso caso específico, porque a gente abriu uma empresa, né, para poder fazer essa movimentação financeira. E a pergunta principal também que ela ficava bastante presente, porque a gente prestava contas para os nossos assinantes, né, mensalmente, era como que a gente fazia a gestão desse dinheiro, né? Não só mostrar né, de onde o dinheiro vem e para onde ele vai, mas se tem algum método de fazer gestão financeira que nos possibilite também, ao mesmo tempo que a gente paga as contas, em pensar longo prazo, né? Pensar em sustentabilidade, financeira mesmo e, obviamente, na sustentabilidade do impacto que a gente estava causando localmente. E quando a gente começou a refletir sobre tudo isso, a gente caiu numa nova pergunta, né? Numa nova dor, que era a gente voltou no tempo lá quando a gente criou o Expresso, né? A gente inclusive criou o Expresso fora do Brasil, a gente morava fora, muito pelas iniciativas locais que a gente via nos Estados Unidos lá, como referência, né? A gente viu que a gente começou o Expresso meio que de um jeito que basicamente todos os empreendedores começam, né? Ou todo mundo que começa hoje a um negócio por conta própria, ou começa a atuar na carreira de freelancer também, a gente começa a pensar, legal, o que que a gente tem de bom para oferecer, como que a gente vai oferecer isso, para quem que a gente vai oferecer, mas a gente esquece de pensar em algo fundamental, e aí aos poucos a gente foi vendo como era fundamental isso na nossa precificação, né? Enquanto a gente vai cobrar. E aí a gente fez todo esse balanço assim de 3 anos de atuação na época que 2 anos e meio mais ou menos que a gente lançou o plano de assinaturas. Depois de um tempo rodando ele, a gente falou, vamos voltar lá no começo e vamos tentar estudar tudo que a gente fez, né? Quais foram os passos que a gente tomou. E assim, hoje no meu doutorado, por exemplo, eu tenho percebido isso, né? Que quando as pessoas começam um empreendimento, começam uma iniciativa por conta própria, é, elas pensam numa série de coisas e menos na questão financeira, assim, né? Claro, pensam em quanto que eu vou precisar para montar um negócio, né? O que que eu vou precisar comprar, quanto mais ou menos eu quero ganhar, mas a gente não reflete isso diretamente no valor final, né? No preço final que a gente vai botar para negociar no mercado, né? E aí, basicamente, os pontos que a gente começa a notar, né, de bastante comuns, assim, e isso foi uma vivência nossa também, a gente define o preço de serviço com base ou no que o nosso concorrente está cobrando, no nosso caso, jornalisticamente falando, talvez nem concorrente, mas numa perspectiva de similares, né? Então a gente conhece muitos veículos, né? Não sei se alguém teve presente agora no Congresso da Brage, que foi 2 semanas atrás. A gente vê muitas iniciativas, a gente vê muitas pessoas legais criando coisas legais,
e a gente vai lá e vê, pô, essa pessoa, quanto você cobra no teu plano de assinatura, né? E aí a gente fala, pô, acho que vão cobrar mais ou menos a mesma coisa, mas será que esse preço ele não tem que, né, representar e não tem que respeitar o texto próprio seu, né, de iniciativa? Onde que você está sediado, né? Qual é a sua despesa, a sua estrutura? A gente começa a entender algumas coisas que talvez definir preço com base apenas em concorrência e ou similares, né, negócios muito próximos dos nossos, mas que não necessariamente são concorrentes, talvez a gente não esteja dando espaço para o nosso próprio contexto. E outro ponto bastante importante, né, é que a gente costuma definir preço com base no que o nosso cliente tem de verba, né? Isso é bastante comum no jornalismo, eu tenho visto bastante, na área de comunicação um pouco mais abrangente, né? Então, muita gente, por exemplo, que trabalha com redes sociais, com produção de conteúdo, a galera acaba, né? Primeiro que a gente não sabe conversar sobre preço, né? Eu sempre tive muita dificuldade de falar sobre preço. Então, quando a pessoa pergunta assim, qual é o teu preço? Aí você conta uma história toda, né, o sentimental, você vai desenhando toda uma retórica, assim, mas você não chega no ponto mais importante, que é dizer quanto de fato você está cobrando. A gente tem medo de falar de preço, né? Eu obviamente, estou generalizando muito pela minha vivência, né? Mas a gente tem que começar a perder um pouco essa nossa dificuldade e obstáculo, assim, né? A gente tem que passar esse obstáculo de é, falar de fato quanto que é o preço sem precisar ficar né, com dor na consciência. E aí, geralmente, o que acontece, principalmente na nossa área de serviços, é que o cliente fala, não, mas eu não tenho tudo isso, eu tenho só isso para pagar. E aí você, né, primeiro você fala, putz, é muito menos do que eu estava esperando, ou beleza, a gente pode atender, mas a gente vai reduzir o escopo do trabalho também, ou você tem que ter uma noção clara de que às vezes não vale a pena, né? Então, a nossa trajetória durante esse webinar aqui é a gente talvez oferecer insumos para você, na verdade, se apropriar do seu preço, né? Conseguir definir valor, né? E é, não valor financeiro, mas valor de marca, valor de serviço, valor de trabalho, valor de imagem pessoal de vocês, para você poder chegar com mais propriedade e falar, olha, esse valor que você está me propondo, ele não dá nem para eu pagar os custos do meu projeto hoje, né? Então a gente tem que ter essa noção. E eu particularmente gosto bastante de estudar a precificação por basicamente esse motivo, assim, de entender que quando a gente começa a passar a palavra da precificação, né, a gente começa a dar propriedade para as pessoas, né? E principalmente num segmento como o nosso, jornalístico, que ele é de fato muito sensível em relação a, né, quando a gente vai falar de negócio, quando a gente vai falar de valores, quando a gente vai falar de preço, quando a gente vai falar de estrutura, de custo, tudo isso ainda é bastante nebuloso para a gente. Para algumas pessoas, obviamente, não é, né, porque já estão no outro, né, nível também de negócio, às vezes, mas o que eu tenho percebido é que muita gente ainda, né, é um tabu falar de preço e de entender que talvez o cliente tenha um pouco de razão, mas nem tanto assim, né? Então a gente pode chegar nesse meio termo. E Gustavo, muito. Oi, pode falar. deixa eu só fazer uma Perdão. intervenção. Eu acho que a gente está Claro. no meio da resposta a uma pergunta que a gente recebeu aqui da Letícia Klein. Hum, Mas só para a uhum, gente dar um tempinho para você tomar uma água e a gente já, de tá. repente, direcionar a questão dela, que é o seguinte: enquanto freelancer, como negociar quando o veículo vem com um valor fechado para o trabalho? Essa é uma realidade bastante presente, assim, né? Eu já fui freelancer também, né? Atualmente eu sou, né, esqueci até de falar, eu sou professor em tempo integral na Universidade Positiva aqui em Curitiba, pesquisador também, mas é de fato difícil, né? A gente mudar essa cultura de mercado, porque eu também entendo que é uma cultura de mercado. Hoje a gente recebe propostas já com valores fechados, né? Não existe uma conversa do tipo quanto que é o teu projeto, né? Quanto que você cobra para fazer isso. Não existe esse diálogo, né? Existe um monólogo, assim, a empresa vem e fala, eu tenho isso, ou você aceita ou você não aceita. Basicamente isso que a gente tem vivenciado hoje.
eu não tenho essa resposta, né, a resposta a essa pergunta. Eu acho que é uma mudança de mentalidade, ela é lenta, ela não é rápida. Eu acho que a gente tem uma cultura bastante enraizada, né, do que foi construído ao longo do tempo, mas eu também acredito que a gente consegue, e aí eu estou falando de valor e não de preço, né, mas a gente tem que, de alguma forma, entender e definir muito bem o nosso valor enquanto profissional freelancer, né? Qual é a minha especialidade, o que que eu faço de melhor. Isso ajuda sempre a definir preço e a construir o teu valor. Obviamente, Letícia, que o nosso papo de hoje ele vai muito focar em precificação, mas a gestão, assim, a construção de valor, ela é além da precificação. A precificação ajuda a definir valor hoje, né, enquanto negócio, enquanto profissional, enquanto freelancer, mas existem outros mecanismos que a gente usa para definir valor além do preço, né? Por que que eu falo que preço ajuda a definir valor? Porque a gente, obviamente, quando a gente recebe um preço, né, de um serviço que ele é mais alto do que a média do que eu estou orçando, né, para fazer similarmente, este serviço que custa mais, ele provavelmente tem um valor agregado, né? E a gente tenta encontrar esse valor agregado, né? Por que que eu vou pagar mais caro por esse serviço, sendo que eu tenho, né, outros orçamentos aqui que são mais baratos? E aí eu acho que é importante a gente tentar deixar muito claro, né, para quem está pedindo esse nosso orçamento ou para quem está propondo isso, que a gente não faz a mesma coisa que a média de mercado, né? Então, enfim, eu não sei se eu respondi claramente, mas eu entendo que há aí uma questão de criação de valor e não só de definição de preço, tá? Daniel, tem mais alguma pergunta? Perfeito. Não, só ia complementar aqui nessa de. Você estava falando agora de criar o preço, né? Se você se propõe a tentar argumentar, você mostra o embasamento por que que você chegou àquele preço, né? Então, acho que isso Sim, também já também. contribui para você construir um valor. Eu não Contribui. estou jogando um número aqui, eu Isso. pensei realmente, por isso que eu estou pedindo isso. Isso é importante. Acho que essa precificação que a gente vai ver hoje, ela é também são argumentos para você poder fazer essa contra-argumentação, né? De Uhum, dizer não só que você não aceita, mas o motivo de não aceitar, né? Olha, tem deslocamento, tem, né, o tempo de serviço e tal, mas de fato eu acho que tem uma mentalidade aqui que a gente precisa tentar mudar aos poucos. E particularmente eu acho que essa oficina ela ajuda a criar essa mentalidade do nosso ponto de vista aqui, né? Enquanto sim. profissionais autônomos freelancers, a hora que a gente cria um coro, assim, né, que ele é lento de fato, né, a gente está começando isso agora nesse processo, mas a hora que a gente cria um coro de criar essa contra-argumentação e não simplesmente aceitar ou recusar, eu acho que o mercado ele vai se adaptando também, né? Não posso estar muito, né, otimista, mas eu acredito muito nisso. Uhum. Perfeito. Ela agradeceu aqui a Letícia, disse que entendeu, sabe? Beleza. E daí, posso continuar aqui? Sim. Então tá. Aí, o que a gente tem percebido hoje, por tudo isso que eu falei, é que a gente não tem ideia muito de como que a gente chega ao preço que a gente cobra hoje. Né, esse webinar, ele é muito focado nisso, de entender como a gente chega em preço, em algum preço específico, por que que eu estou cobrando X e não Y, e por que que eu posso dar ou não algum tipo de desconto, tá? Ou algum tipo de contraproposta que venha do meu cliente, eu tenho a propriedade para falar, é, olha, né, eu posso chegar nisso daqui, porque senão eu não estou trabalhando de maneira sustentável. Essa é uma outra realidade, assim, também, né? Eu costumo brincar, assim, porque tem muita gente que eu ouço, assim, né? Principalmente dos meus alunos, assim, que é a galera ali de 19, 20 anos, que acabou de sair do ensino médio, daquela enxurrada né, de disciplinas que muitas vezes não fazem sentido, a gente começa a entender que a gente precisa recuperar esse carinho pelos números, por matemática básica. Você vê que muita coisa a gente vai falar que é matemática básica, mas o que eu quero mesmo é que a gente tente voltar no tempo um pouquinho para quem por acaso segue ainda nesse padrão de que eu não, né, odeio matemática, não quero mais fazer isso, eu vou fazer jornalismo, vou trabalhar com comunicação. Mas a gente tem visto um retorno muito forte hoje disso, principalmente com dados, mensuração de resultados, né, traqueamento, tudo que a gente faz na comunicação, no jornalismo não é diferente. É,
a gente traz isso para o universo da precificação, que obviamente a gente precisa falar de números quando a gente vai falar de precificação. E aí, caso você esteja ainda nessa dinâmica, não se preocupa também, porque a gente tem ferramentas para ajudar nesse processo. E aí vocês vão ver que eu vou trabalhar muito aqui daqui a pouquinho com uma planilha paralela que eu gosto de trabalhar, até para a gente entender melhor né, o caso a caso. A gente as planilhas ajudam a gente a calcular tudo de forma muito automática, então não considera um problema, tá? Caso você ainda, né, esteja aquém disso daqui, mas de fato é um disclaimer importante para a gente poder falar de precificação, tá? A proposta de hoje é basicamente, né, articulada em três grandes pilares: trazer os números para perto, então a gente precisa, né, olhar para números e parar de achar que a gente pode viver sem precisar se preocupar com planilha e controle de custos, controle de despesas. Eu acho que a gente precisa colocar isso no nosso dia a dia, precificar com base no contexto. Então, apesar de a gente olhar sim para similares, apesar de a gente olhar sim para quanto o nosso, né, a média do nosso mercado que a gente quer atender está disposta a pagar por um serviço, a gente tem que também botar a gente nesse jogo, né? Então, não adianta eu precificar só com base em concorrência ou em similares, só com base no que o meu cliente quer pagar e esquecer de colocar eu nesse bolo todo, né? Será que vale a pena eu me dispor a entrar nesse mercado, a criar uma empresa no mercado que não está disposto a pagar tanto, né? Ou X tanto, sendo que eu preciso desse X tanto para sobreviver? Então, a gente precisa botar a gente nessa conta, tá? E, assim, o principal é pensar em projetos a longo prazo. Vocês vão ver que a gente vai dividir esse webinar em quatro grandes áreas. A primeira, a gente fala, né, de uma forma um pouco mais geral de um caso específico, mas a gente principalmente vai olhar para a sustentabilidade, né? Como é que eu posso fazer gestão de metas, por exemplo? Como é que eu posso criar uma precificação que me ajude a saber quanto eu preciso vender ao longo de um ano para poder pagar minhas contas? E isso é importante para você poder se programar, principalmente no universo, né, de serviço que é o nosso, que para muita gente é um universo sazonal, assim, né? Então a gente tem momentos do ano que tem muito trabalho, momentos do ano que tem pouco trabalho, né? Como é que a gente pode se programar a longo prazo para que a gente tenha um equilíbrio, né? Para que esse ano não seja tão volátil, assim, né? E aí a proposta de precificação que eu vou mostrar para vocês hoje, ela acaba passando por isso. O que eu gosto sempre de dizer é que precificação não é e não pode ser sorte, então não dá para você criar um preço, ou passar um preço, ou passar uma proposta de preço sem você saber exatamente por que você está cobrando aquilo, né? E caso alguém te pergunte por que que esse é o teu preço, você saber responder, né? Ou saber pelo menos dizer que você não pode chegar a um nível mínimo de preço ali, né? Porque aí você tem um respeito próprio, né? Você tem um self-respect, assim, que é importante no projeto de estou me dispondo a criar um projeto, a criar uma iniciativa, a me enveredar para o universo de freelancer e eu preciso me respeitar nesse processo, né? Eu preciso saber quanto eu preciso para pagar as minhas contas, para me sustentar, para correr atrás dos meus sonhos também. A gente também tem que pensar lá na frente, né? Nos sonhos, nos nossos planos. E o que eu tenho para apresentar para vocês hoje é algo que pode ajudar vocês, talvez, né, a sair desse universo de precificação apenas na sorte, tá? E aí, como eu falei, eu organizo essa minha fala em quatro grandes áreas, assim. A seleção de um caso, eu geralmente gosto de ouvir um caso em particular aqui, mas eu vou tomar a liberdade de trabalhar aqui com um caso fictício de uma pessoa que a gente pode criar aqui, mas que entendo que acho que faz mais sentido a gente trabalhar com o universo de freelancer pela lógica do público que eu enxerguei assim um pouco. Daniel, me corrija se eu estiver errado, mas eu vou mais para esse universo de freelancer. Sim. Apesar do que, eu acho que, por mais que a gente vá falar de freelancer aqui, gente, isso tudo aqui que eu vou mostrar, ele funciona claramente para gestão de empresas mesmo, tá? Então, hoje, por exemplo, a gestão da minha empresa, eu costumo fazer um pouco por esse aspecto, assim, né? Quanto que a gente está recebendo em caixa
e quanto que isso ajuda a pensar em sustentabilidade e para onde que vai cada fatiazinha daquele valor que a gente recebeu, né? Então, né, apesar de a gente usar muito exemplo de freelancer aqui, do caso freelancer, não inviabilizem isso numa gestão financeira de médio ou grande porte, tá? Porque Uhum, eu acredito muito nesse método. A gente vai falar dos elementos da precificação, vai falar de viabilidade, né? Ou seja, qual é a viabilidade de hoje eu deixar o meu emprego e começar a apostar na carreira de freelancer, né? Quanto que eu preciso fazer, quantos projetos eu preciso vender por mês para poder me sustentar enquanto freelancer, né? Será que isso vai me dar uma sustentabilidade? Que daí é o nosso último tópico. E a viabilidade, ela me ajuda muito a enxergar se de fato o movimento que eu estou fazendo ele é viável, né? Então, por isso que eu falo por precificação, a gente pode pensar talvez em primeiro lugar, né? Em vez de você ir lá e correr, né? Eu tenho muito isso, assim, eu sempre gosto de criar projetos. E eu tenho, como eu tenho uma veia muito publicitária também, eu crio o projeto, eu não crio só o projeto, eu crio toda a identidade visual do projeto, né? Eu crio, enfim, eu vou a fundo em questões muito importantes para mim, mas eu sempre esqueci de olhar para preço. E aí o que eu tenho feito hoje, antes de começar qualquer projeto, é pensar em preço e viabilidade financeira, porque viabilidade me diz se de fato eu vou ter capacidade de me entregar mensalmente para X, Y ou Z projetos e se de fato vai valer a pena eu me dedicar tanto para receber um valor, né, específico no final do mês, né? E aqui a gente está falando muito de gestão de metas, tá? Vamos começar com a lógica do caso, mas aqui vocês vão ver que, né, como eu falei, geralmente eu gosto de ouvir muito, né? Mas pelo tempo curto de hoje, vou fazer uma coisa mais direta, e daí qualquer coisa vocês vão mandando as perguntas ali. Mas vocês vão ver que essa precificação, né, essa seleção de caso, ela é muito focada, como eu falei, né? Ou empreendedor, empreendedora, freelancer. Então, se você é MEI, se você tem uma empresa simples, por exemplo, ou se você trabalha por autônomo mesmo com RPA, emissão de RPA, tudo isso entra aqui nesse contexto, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com casos que já tenham um preço definido, então faça esse exercício com você mesmo e com você mesma ao longo de toda essa oficina, né, de todo esse webinar. Lembre do teu valor, assim, e quem sabe vai anotando num papelzinho, assim, quanto que você cobra hoje por um serviço, quanto tempo mais ou menos você trabalha por esse projeto, e também se você já achou que o cliente teria aceitado pagar mais por esse serviço, né? Porque isso é bastante comum, assim, a gente oferece um serviço, a gente passa o preço, a gente demora para passar o preço, a gente fica enrolando, né? Quando a gente passa, o cliente aceita na hora, eles falam assim, poderia ter né, cobrado mais. Se você já passou por essas situações, anota aí num papel, né? Vai anotando quanto que você cobra, mais ou menos, tudo isso, assim, porque isso vai ser importante, eu acho que para a gente fazer né, um compilado geral final, assim, né? Para você fazer junto comigo o que eu vou fazer a partir de agora. Se você já tem domínio com planilhas também, se quiser abrir um Google Sheets aí, alguma coisa, um Excel, sei lá, e quiser ir fazendo na planilha também é válido, porque vocês vão ver que as contas que eu vou fazendo aqui, elas são muito mais fáceis de fazer em planilha. E mais né, algo que eu preciso avisar, que eu vou mostrar uma planilha aqui paralela e eu vou disponibilizar todo esse material para vocês depois. Então, vocês vão poder baixar a planilha, vão poder, né, trabalhar com a planilha, que é uma planilha, de novo, né, bastante didática e direcionada para um webinar e para uma oficina. Então, não é a planilha com a qual eu trabalho hoje diariamente, né? Mas ela acho que está bastante intuitiva, assim, para fazer os ajustes. Daniel, quer fazer alguma observação? Posso ir tocando? não, pode ir tocando, Gustavo. Qualquer coisa, Tá. pessoal, só mandar aqui no chat que eu tô de olho, tá? E aí, gente, de novo, né? Lembrem de talvez a primeira função, a primeira tarefa de vocês agora, escrever num papel aí quanto vocês cobram por um serviço de vocês. É, e aí vamos trabalhar com uma média, tá? Eu sei que talvez tenham diferentes tipos de serviços, às vezes teve gente que eu já conversei que tinha pacote de serviços, né? Então, pega uma média, assim, de quanto mais ou menos você cobra, escreve esse valor bem grande, ou deixa ele bem destacado ali no começo,
e depois a gente revisita ele, tá? E aí, de novo, tá? Na verdade, não de novo, mas um aviso importante. Esse momento, ele é um momento que costuma ser muito doloroso, tá? Então, às vezes, você passa um valor, a gente vai passar por todas as contas que a gente vai fazer, e aí pode ser que lá no final você, né, não digo que você precise de terapia, mas assim, muita gente vem me procurar, falando assim, Gustavo, pelo amor de Deus, me ajuda, né? E eu já ajudei várias pessoas assim, né, nesse processo. Recentemente, tem um colega meu ali que está montando uma empresa mesmo grande, assim, com muita gente, e eu sentei com ele para fazer consultoria de precificação e ele estava cobrando super errado, assim, né? Então, assim, não ache estranho, né? Ou não fique se sentindo mal se você, de fato, estiver cobrando errado, porque não é o errado, né? Mas é o que você acha que é coerente para o teu momento e você vai ver que a minha proposta aqui hoje é a gente sair com uma nova coerência, tá? Então, você vai ajustar esse produto, esse serviço, né? E aí eu entro em elementos da precificação, que é o nosso tópico 2. A gente basicamente vai falar de três grandes elementos aqui. Eu preciso que, né, caso você tenha qualquer dúvida sobre esses elementos, me pergunta, né? Pergunta aí no chat que a gente já resolve eles agora. E vocês vão ver que a gente, basicamente, para precificar, a gente trabalha com três grandes elementos. E uma coisa importante, tá, gente? O, esse daqui é um método de precificação. Você vai ver que tem inúmeros métodos de precificação, tá? E tem gente que põe na conta uma série de outros detalhes que a gente nem entraria no mérito aqui, porque também não casa com o nosso segmento, né? Mas se eu vou precificar para uma indústria, por exemplo, que tem matéria-prima, tem mão de obra, tem, né, depreciação de bens, isso tudo entraria na conta de precificação. O que eu estou fazendo aqui é mostrar um método que eu acho que faz mais sentido para a nossa área de serviços, que é o que a gente faz. Tá? Então, eu olhei muito para essa perspectiva de precificação, né? Eu tenho alguns cursos que eu já fiz sobre isso, obviamente, e a maior parte dos cursos não consegue chegar de forma tão objetiva nesse método, né? Que é um método que ajuda a gente a fazer gestão financeira diária e semanal e mensal e ajuda a gente a pensar em longo prazo, tá? A precificação que eu vi sempre foi muito técnica, muito chata de entender, muito difícil de entender, porque tem muitos detalhezinhos assim que a gente tem que olhar quando a gente está falando de precificação. E o que eu faço aqui é a gente tentar olhar de uma forma um pouco mais tranquila, tá? É, e aí, de novo, é um método, tá? Eu acho que esse método faz todo sentido, né? Ele é comprovado, né? Eu já aplico esse método há algum tempo, tenho, né, conversado e dado consultoria sobre esse método também, e ele, de fato, para a área de serviços, ele faz mais sentido. Quando a gente fala de elementos de precificação, basicamente está trabalhando com três grandes áreas: custos do serviço ou produto, a gente está falando de despesas fixas e a gente está falando de custos variáveis. E aí isso já começa, para alguns, assim, já começa a mudar bastante a lógica, porque vocês vão ver que a gente começa a separar muita coisa, né? Aquelas coisas, às vezes a pessoa estava cobrando uma despesa fixa, por exemplo, já no custo do produto, do serviço, e a gente começa a separar isso porque é importante para a gente separar. Então, a gente vai fazendo isso aos poucos, assim, mas essas três questões, né, esses três pilares, eles vão definir preço de venda. Eu não consigo definir preço de venda hoje se eu não tiver claramente identificado para mim, e quanto mais claro eu tiver para mim, quanto mais planilhado eu tiver isso, mais a apropriação do meu serviço, do meu preço, do meu valor eu consigo ter, tá? Então, de novo, aquela argumentação que você vai fazer lá com o dono de veículo, lá com o gestor de um veículo, isso daqui é importante, porque daí você tem argumentos, né? Você tem claramente, né, você tem claro para você quanto que tem de custo do seu serviço para aquele projeto, quanto que você tem de despesas fixas gerais de vida, então aqui a gente está falando de outras coisas que eu já vou entrar no mérito, e quais são os custos variáveis, e aí que a gente entra, por exemplo, em imposto, em alguma taxa que você tenha que pagar, enfim, maquininha de cartão, né? Se você cobra por cartão, sei lá, é, entra aqui, tá? E aí eu trago um detalhamento, assim, né? Um pouco mais fácil para a gente visualizar, mas vamos pegar o caso freelancer, né?
a gente tem o custo do serviço de freelancer. Então, por exemplo, se você está falando, desculpa, se você está falando de um serviço que é basicamente apuração, entrevista, deslocamento, muitas vezes, né, para quem é freelancer de veículo nacional, por exemplo, que atua como talvez um correspondente em alguma região do país ou, né, do mundo, é, tem que botar isso na conta também, né? Você precisa cobrir a chegada de um candidato presidenciável em alguma cidade, você vai até o local, quanto que isso vai, né, quanto que isso vai compor o teu serviço, né? Porque é de fato algo que você vai fazer especificamente para aquele serviço. Custos com ligação, com telefone, talvez você possa incluir aqui alguma coisa muito pontual, né? Alimentação, a gente também coloca. Então, tudo aquilo que for, né, destinado ao serviço daquele job que você está fazendo, daquela pauta que você está apurando, você vai listar aqui, né? Aquilo que é pontual, que você vai, de fato, despender apenas exclusivamente para aquela pauta que você está executando, né? E aí, aqui também entram as horas do teu trabalho, né? Então, a gente você vai ver que a lógica de cálculo de horas na perspectiva de precificação ela vai mudar um pouco de figura, tá? Por que que eu digo isso? Porque eu, quando me formei em jornalismo, o principal ensino que eu tive no momento, naquela época, isso já deve fazer acho que uns 15 anos, mais ou menos, quando me formei em jornalismo, a gente tinha o principal, né, para você definir o seu preço, defina quanto vale a sua hora, né? E aí você, né, tinha algumas composições ali que você ajudava a se definir o valor da sua hora, e aí você multiplicava aquela hora por número de horas que você ia trabalhar no projeto. Mas você vai ver que quando a gente trabalha com precificação de um modo mais sistêmico, que é o que a gente está fazendo aqui, o valor da hora ele vai ficar insignificante, assim, né? Não digo que é insignificante de não significante, né? Mas vocês vão ver que ele vai ser o menor ponto da tua atenção, assim. Você pode aumentar esse valor, pode diminuir, o que vai fazer sentido para a gente agora é entender o preço final, tá? E aí você tem liberdade para aumentar o valor da tua hora, para diminuir, para chegar mais próximo, talvez, do que o cliente esteja disponível a pagar, quem sabe. Tudo isso vai conseguir ter essa maleabilidade, assim, para mexer sem, de fato, impactar na tua sustentabilidade, tá? O próximo tópico ali que a gente tem, que são as despesas fixas, né? A gente está falando aqui basicamente de aluguel, salários por labore. Então, por exemplo, eu pago o aluguel do meu apartamento, né? Sou freelancer. Eu pago aluguel de um escritório, que seja, né? Ou tem um coworking lá que eu vou trabalhar eventualmente. Eu tenho uma empresa simples nesse caso, ou de um outro atributo jurídico, eu tenho que pagar prolabore, né, tenho que tirar prolabore para mim. Então, são basicamente despesas fixas, são aquelas despesas recorrentes mensais do teu negócio. E a gente está falando do negócio sem olhar para a lógica de projeto especificamente, que a gente precisa colocar na conta, tá? Eu preciso listar tudo isso, tá? Eu preciso listar, por exemplo, eu quero fazer investimento em marketing, né? O que quer dizer, né? Como que eu faço investimento em marketing? Tem várias formas de fazer isso, mas tem gente que gosta de prever um valor em despesa fixa lá. Eu invisto em marketing R$ 200 por mês. Já prevê esse valor na tua despesa fixa, né? Ou eu pago algum tipo de plataforma, né? Sei lá, eu sou editor de vídeos. Eu pago o pacote da Adobe para editar vídeos, né? Para ter acesso ao Adobe Premiere. Põe isso na tua conta, né? E isso é uma despesa mensal recorrente, tá? Não é algo que vai ser diretamente absorvido pelo custo do seu serviço, né? Porque é algo que você paga independentemente se tenha serviço ou não, tá? Isso é importante. Então, tudo que você puder, e aí o papel que você tem na mão, a planilha que você tem na mão, tenta colocar ali mais ou menos o que que você tem de despesas hoje, né? Numa coluna põe qual é o nome dessas despesas e na outra coluna põe o valor dessas despesas mensal. Gustavo, eu tenho um valor aqui que eu pago no ano. Então, por exemplo, registro de domínio. Não sei se é o caso aqui, mas eu tenho registro de domínio, né? Que acho que 100% dos casos
a gente paga ele anual, ou bianual, ou às vezes a gente até tem possibilidade de conseguir lá por 5, 6 anos já numa vez só. É, beleza, pega esse valor que você paga no ano e divide por 12, para a gente ter uma noção de qual é a tua recorrência mensal de despesas. Né? Por mais que você já tenha pago isso anualmente, né? Tipo seguro de carro, assim, não sei, né? Você paga um valor meio que de uma vez só ou em 3 parcelas. Mas divide esse valor total por 12, você vai ter uma recorrência de meses, né? Quanto que aquele valor representa ao longo do ano? Trabalhar por mês para a gente é bem importante, tá? Melhor do que trabalhar por ano ou por trimestre, semestre. Você vai ver que vai fazer mais sentido. Eu consigo entender claramente qual é a minha sustentabilidade em número de meses e não em número de anos, tá? Então a ansiedade ela fica um pouco melhor trabalhada, né? Eu consigo saber quantos projetos eu preciso vender no mês, por exemplo, para me sustentar. E os custos variáveis, gente, né? Que daí seria o nosso último pilar de elementos da precificação. A gente está falando aqui basicamente, então, por exemplo, percentual de vendas e comissões. A gente no Expresso teve uma época que a gente contratou uma pessoa responsável por vender anúncios no nosso projeto, né? Vender pacotes de patrocínio. A gente pagava um valor fixo para ela e um percentual de vendas, né? E aí na época não tinha ainda a precificação definida, né? Então assim, depois que eu defini precificação, fez todo sentido, né? Todo projeto que ela vendia, eu adicionava já no valor final o percentual dela, e isso né, mudou muito a lógica do jogo para mim, assim. Impostos aqui nesse caso, é principalmente para quem emite nota fiscal sem ser MEI, né? Então a gente está falando aqui de uma empresa simples, por exemplo, que daí a gente tem um valor percentual da nota, né? O MEI é um pouquinho diferente, porque a gente paga algo recorrente mensal, geralmente, né? Então, se você tem o MEI, põe nas despesas fixas o valor mensal que você paga ali no MEI, e aí a gente tira o imposto dessa conta. Daniel, quer fazer uma Gustavo, pergunta? vou fazer uma pergunta, dar um descansinho para sua voz também, né? Porque a gente percebe, né? Muito tempo falando, já começa a dar sinais. A gente recebeu duas perguntas aqui, aí você me diz, você avalia se vale a pena já dar a resposta agora ou se elas vão ser abordadas depois, tá? As respostas. A primeira é do Matheus Machado. Ele, né, em referência a esses três campos de especificação, pergunta: é possível colocar dentro do meu preço um valor de investimento? E ele dá o exemplo de, por exemplo, nas minhas habilidades, eu trabalho com conteúdo audiovisual, vídeo, podcast, para melhorar o desempenho do meu trabalho. Preciso investir em computador ou em um gravador de áudio. Onde isso entra? Beleza, isso pode entrar, Matheus, tanto depende, tá? Mas assim, eu gosto de trabalhar muito pela lógica de despesa fixa. E vocês vão ver que vai fazer sentido lá no final. Eu gosto de prever já um valor dentro da minha recorrência mensal, um valor que eu vou destinar para algum tipo de investimento lá na frente, tá? Isso eu estou falando de novo, né, de um método de serviço, de precificação em serviço. Eu acho que faz sentido você prever algo já na tua recorrência mensal. Então, por exemplo, eu quero investir num computador novo daqui a um ano, 2 anos, sei lá, um ano e meio, né? Tem dois caminhos. Ou a gente põe um valor, uma recorrência ali de um valorzinho que você consiga recuperar para poder, né, enquanto despesa fixa, para poder comprar esse equipamento daqui a um ano e meio. Ou você também pode trabalhar com depreciação, né? A gente pode prever um valor para depreciação de bens e serviços, de bens duráveis, que a gente chama, né? E aí, depreciação tem cálculos específicos para calcular, por exemplo, para chegar na depreciação de um computador, na depreciação de um carro, né? Eu não coloquei depreciação aqui porque é um cálculo a mais que a gente tem para o webinar, né? Mas se Sim. vocês quiserem, se você der um Google assim, depreciação ou taxa de depreciação padrão de computador, você vai ver que tem um percentual básico assim, pensando, obviamente, no equipamento que você vai comprar, né? Que como é edição de vídeo, já não é um equipamento básico, é um equipamento mais, né, com um preço maior, obviamente. E também você pode botar
esse percentual como custo variável. Então, por exemplo, a cada projeto que você vende, a cada preço que você vende, você vai reservar um percentual, e aí custo variável basicamente fala de percentual, né? Que vai entrar para uma conta, né, para um centro de custo de investimento ou de depreciação. Então, por exemplo, eu já trabalhei com precificação de cursos para a internet, né, cursos online. E aí a gente sentou, né, eu e o outro Gustavo, que é um colega meu, ele estava querendo lançar curso, e eu sentei com ele e falei assim, ó, Gustavo, você vai, né, cada curso que você vender tem um percentual que vai ser direcionado para investimento em marketing ou investimento em em equipamentos, por exemplo. E aí a gente pôs isso em custo variável, porque ele não tinha muita certeza, também é algo que ele não ia poder começar a fazer naquele momento, então ele falou, não, eu prefiro vender lá uma leva de projetos, uma leva de cursos, a partir desse caixa formado, com os custos variáveis, a gente tem lá um bolo que a gente vai ter daqui 6 meses, que a gente pode começar essa cultura de investimento em marketing, sabe? Mas geralmente quando a gente fala de retorno sobre investimento, por exemplo, que, né, vamos dizer que você faz um investimento lá de 20 mil no negócio, o retorno de investimento ele vem daqui a pouco, tá? Que daí eu vou explicar melhor, que daí eu já entro numa outra seara. Não sei se eu Certo. respondi. Me parece que dos três caminhos aí que você apontou com o Matheus, o do despesa fixa, né? Foi o primeiro que você falou. Isso, Me ou parece custo variável. mais, Ah, mas me pareceu particularmente uhum. mais fácil, assim, né, para pegar agora. Ele agradece o Matheus aqui pela resposta. Vou mesmo contexto, vou trazer a pergunta, você avalia se a gente aborda agora, tá? Flávia Mantovani pergunta, para quem trabalha em casa, eu estava pensando exatamente nisso, nessa coisa, onde termina a casa, onde termina o escritório. Sim. Para quem trabalha em casa e mora com a família. Conta de luz, internet, etc. Entra nas despesas fixas? Olha, é, eu sempre recomendo que sim, Flávio. Porque assim, eu sei que a gente tem todo esse discurso de que a gente tem que separar a vida profissional de pessoal, mas assim, gente, isso em algum momento da vida passa a ser um pouco complexo, né? Eu, por exemplo, tenho duas filhas, é, tenho uma casa para cuidar, né? Tenho um carro para manter, né? Tenho escola para pagar. Basicamente, o que eu acho importante é você tentar entender o teu contexto como um todo, assim, olha, eu preciso de dinheiro para pagar a escola das minhas filhas. Eu preciso de dinheiro para sei lá, eu quero fazer uma viagem no final do ano, né? Eu quero me especializar, eu quero fazer uma pós-graduação fora. Eu acho importante, em algum momento, você tentar prever o teu cenário ideal, assim, tá? E aí isso daqui é até para quem não é nem empreendedor e nem freelancer, é para quem é CLT mesmo. Então, por exemplo, se você é CLT e chega com uma proposta, né? Ou você ainda não é CLT e está, né, buscando ser CLT, você chega com uma proposta, né, carteira assinada e tal, com uma proposta de salário. Entender e fazer a sua precificação pessoal eu acho bem importante, né, porque você vai entender se aquele valor que estão te oferecendo, ele é importante para o teu contexto, né? Agora, claro, se você mora, né, se você tem, sei lá, um cônjuge para dividir as contas, eu acho que vale a pena você talvez chegar num valor 50%, né? Então, se o aluguel lá é, por exemplo, sei lá, 3 mil, 4 mil reais, tem uma parte que é responsabilidade do cônjuge e tem uma parte que é responsabilidade sua. Talvez para não fechar muito, né, não deixar tão pesada essa conta, pega o teu percentual mesmo, né? Divide em dois e fala assim, beleza, então eu vou trabalhar com despesas fixas mensais de 50%, né? Eu e minha esposa, a gente acaba fazendo isso aqui. A gente tem 50%, né, das contas, a gente divide, daí chega o salário, a gente passa para uma conta conjunta já o valor específico, né? Talvez possa prever isso, porque você vai ter uma noção clara, né, ao final, quanto você precisa vender para poder pagar essas despesas mensais. Sim. E aí ela conclui, né, ela traz um adendo aqui. Nas despesas fixas entram não só as despesas gastas diretamente com o trabalho, então, certo? Na verdade, assim, despesas gastas com o trabalho vai em custo do serviço. A gente já vai ver isso claramente, inclusive já vou entrar Boa, na planilha aqui, vamos lá. para a gente poder entender, tá? Vou dar um nome aqui, vou dar o meu nome aqui. E daí, isso, de novo, né? A planilha que eu vou passar para vocês podem alterar ela. Vocês vão ver que ela tem uma aba aqui de custos fixos.
E aí, isso daqui é um exemplo básico, né? Eu trabalho já com um exemplo preenchido, mas isso é mais ou menos o que você precisa fazer, olha. Então, por exemplo, para o custo, para o serviço específico de produção, né, de texto, né, sei lá, apuração e reportagem, né, é, a gente tem algumas perspectivas, né. Então, eu posso, por exemplo, né, aqui a gente está trabalhando com a categoria de redes sociais. Então, por exemplo, eu posso estipular aqui que mais ou menos para essa pauta que eu recebi, eu vou trabalhar 4 horas, né? Vamos aumentar aqui para 8, vou trabalhar um dia inteiro útil, assim, né? Às vezes a gente pode fatiar em dois, se for o caso. Eu vou ter um tempo aqui, né, de revisão, por exemplo, se você quer chegar em especificidade, né? Ou até mesmo de apuração, né? Vamos começar, eu vou mudar aqui, eu vou mudar para apuração, eu vou mudar para texto daí, né? Então, a apuração você vai gastar, eu vou jogar valores, unidades bem gerais, assim, né? Só para a gente tentar entender a lógica. Eu vou passar aqui a parte de texto, né, até consolidar tudo, fazer revisão, aprovação e tal, umas 4 horas de tudo. E vamos dizer que tenha deslocamento aqui, né? Então, sei lá, eu moro em Curitiba, vou precisar apurar uma pauta em Londrina. Aí você põe aqui, né, uns R$ 600 de combustível, por exemplo, que você vai ter que, né, ter para o teu deslocamento. A alimentação também, vou ficar 2 dias fora, né? Vamos trabalhar aqui com R$ 150 de alimentação por 2 dias, né? E eu vou colocar aqui hospedagem também. Vamos pensar nessa pauta que eu tenho que apurar em Londrina, tá? Não sei se todo mundo conhece Paraná, mas estou em Curitiba, vou para Londrina, tá? Mais ou menos, acho que umas 4h30, 5 horas de distância. A gente vai ficar uns 2 dias em hospedagem. Vou colocar aqui, ó. Eu estou fazendo só um levantamento bem fictício, tá, gente? Só para a gente entender o que pode entrar no custo do serviço, né? Vamos dizer que aqui eu já tenho uma noção geral, olha, que esse gráfico me ajuda a entender para onde está indo a maior parte do meu custo, né, de serviço. Isso é legal porque lá na frente, a hora que você tiver, vamos dizer que você tenha que adaptar alguma coisa no teu custo de serviço para esse projeto, eu posso, por exemplo, tentar achar um hotel mais barato, ou eu posso, né, achar uma passagem de ônibus ao invés de colocar combustível. Eu posso trabalhar e ajustar um pouco o custo desse serviço aqui, tá? Mas veja que para essa pauta, né, de deslocamento, apuração, que é uma pauta um pouco mais complexa, eu estou trabalhando aqui com R$ 2.400 só de custo de serviço, né? Eu vou trabalhar, eu vou deixar aqui, vou trabalhar com esse contexto, tá? Com uma pauta que a gente de fato tem que se deslocar, que eu acho que a gente tem atributos aqui que são importantes para a gente entender. Quando a gente vai para despesa fixa, veja que eu tenho outro tipo de contexto. Então, eu não estou entrando aqui em mérito do que eu vou atribuir para o serviço específico, né? Eu estou entrando em valores mensais aqui. Então, por exemplo, internet, eu coloquei uma média aqui de R$ 130, todos por mês, né? Então veja que eu estou trabalhando mensalmente aqui, você pode mudar aqui depois também, mas de novo, para despesa fixa eu recomendo trabalhar mensal para a gente não confundir, né? E deixar tudo no mesmo peso, né? Pela mesma perspectiva. Celular, eu coloquei aqui, por exemplo, você tem né, paga uma conta de celular né, para fazer essa apuração, ou desculpa, né, mensalmente para você poder falar com as pessoas, enfim. Para quem é MEI, eu coloquei um valor aqui que até na última oficina que eu fiz me falaram que pagava R$ 85, mas você pode colocar o teu MEI aqui. Luz, Adobe não é o caso nesse momento. Canva, por exemplo, eu pago o pacote do Canva mensal, porque para mim ajuda muito nas aulas, nas oficinas que eu faço. Pago aqui R$ 35 por mês, e esse é um valor anual, tá, gente? Eu fracionei ele em 12, né, porque eu pago ele no ano e ele divide em 12 vezes no cartão de crédito, mas é um valor anual. Plano de saúde, ó, para quem trabalha com, né, a gente pode contemplar isso aqui, porque veja, se eu sou CLT, na maior parte das empresas, a empresa dá um subsídio de plano de saúde, né? Às vezes paga integralmente. Então eu estou considerando aqui que também de um cenário de alguém que, gente, né, tenha que viver a vida, né? Aluguel também eu posso colocar aqui, então, por exemplo, R$ 3.000 de aluguel. Opa.
R$ 3.000 de aluguel aqui. E, enfim, se precisar do pacote Adobe, a gente pode pôr aqui, por exemplo, o pacote Adobe. Mas veja que a composição da minha despesa mensal, ela está direcionada a quase, né, quase 75% aqui para aluguel, né? Então isso eu já consigo entender um pouco da minha realidade, do meu contexto. Vamos dizer que eu moro lá com minha esposa, no meu caso, eu vou dividir no meio, eu vou trabalhar com 1.500 para aluguel, tá? Então, assim, estejam livres também, né? Depois vocês vão ter acesso à planilha para fazer essa gestão aqui, mudar, inserir, né? Eu gosto muito de ter o gráfico do lado, porque eu consigo visualmente entender para onde que está indo a maior parte das minhas despesas hoje fixas, né? Se eu tenho condições de reduzir isso, se eu tenho, né? Vamos dizer que eu preciso, né, repensar financeiramente a minha vida. Aqui eu já consigo ter uma noção clara de como que eu posso trabalhar isso, tá? Uhum. E os Gustavo, custos variar. Oi, pode falar. Pode falar. vamos lá, só duas coisinhas rápidas. Primeiro, para os nossos Uhum. colegas de fora do Brasil, né, tem alguns termos Ah, que, por desculpa. exemplo, Boa. às vezes fiquem talvez Aham. confuso, mas MEI, por exemplo, é um imposto que você tem que pagar quando você cria uma microempresa. CLT é uma carteira Isso. assinada, um tipo de relação de trabalho. E, Isso. e Aí aí tem que é isso, aplicar o só trazer contexto, né? isso, É. só trazer seu contexto depois aqui para a planilha, alterar o real, enfim. Isso. Eu não tenho, assim, eu confesso que isso é uma curiosidade minha, até se você, né, tiver disponibilidade, né? Não sei quem está fazendo, se alguém, né, efetivamente está nessa condição, mas eu tenho muito interesse de entender, assim, eu já trabalhei nos Estados Unidos, né, mas de fato faz tempo e eu não lembro mais como é que funcionam as legislações lá, mas assim, talvez entender o contexto de cada um de vocês e aplicar, né? Então, aqui a gente paga um percentual em cima de cada trabalho. E aí você vai colocar em custo variável e não em despesa fixa nesse caso, né? Mas Uhum, vamos dizer, o meu caso ele é muito assim, né? Então eu não tenho MEI no caso, eu vou tirar aqui. Eu tenho um imposto sobre nota fiscal, né? Então cada nota fiscal que eu emito tá em torno, depende da categoria que eu emito, mas a mais básica é 6%. E aí eu posso prever aqui esse imposto de nota ou imposto de, sei lá, recibo, RPA, para quem já emitiu ou emite RPA, também dá para pôr aqui né, acho que são dois impostos que a gente tem que recolher e um fica por conta da empresa. Comissão de venda, se você paga algum tipo de profissional para fazer a prospecção ou para poder correr atrás do serviço, você pode botar um percentual para ele aqui de 3, às vezes a pessoa paga até 10%, né? Em cima você já vai ter um total de custos variáveis, tá? Mas de fato essa informação é bem importante, tem que adaptar para o teu contexto, né? De acordo com o país em que você está residindo, assim, para ver qual que é o básico, né? De imposto, de nota, enfim, que você tem que emitir e tentar incorporar na planilha. Eu acho que vai perfeito. pender mais pela lógica de custo variável, tá? Tá, Porque o MEI é algo bastante nacional, assim, nosso, né, sim. brasileiro, assim, que é um valor mensal fixo que a gente paga para, né, até um teto de arrecadação. Se Uhum. passar desse teto, você vira um simples, né, ou uma empresa, né, de com Médio porte. outra posição jurídica. E Show. continuando aqui, Pode só falar. mais uma da Letícia, ela pergunta se nas despesas fixas não deveria estar também a alimentação mensal, não só relacionada com o trabalho. Pode, pode sim, nesse caso sim. Eu acho importante, porque assim, aqui eu estou jogando meio que, né, mas vamos por alimentação. Eu vou tirar o MEI e vou colocar alimentação, tá? Ou eu vou botar, em vez de, assim, eu estou tentando entender qual é a média de contexto que tá. Eu vou trabalhar Sim, com o sim. MEI, que eu acho que é mais comum, talvez, e vou colocar aqui em Adobe, vou colocar alimentação. Mas assim, Letícia, eu de fato eu sempre trabalho aqui com, por exemplo, na minha planilha eu fiz um teste uma vez de precificação pessoal, assim, né, para ver até se o salário que eu ganho ele estava dentro do meu contexto. Eu coloquei o custo que eu tenho com as escolas das minhas filhas, eu coloquei por exemplo, uma provisão para manutenção de apartamento, por exemplo, que o nosso apartamento aqui ele é financiado, né? Então eu tenho o valor de financiamento, tenho o valor de manutenção, né, no ano. Então eu tentei fazer essa precificação pessoal, assim, né, para a gente poder entender.
quanto de fato eu tenho de despesa fixa, né? Porque isso, acho que tudo que você considerar importante, principalmente para quem é freelancer e quem é autônomo, eu acho relevante pôr, assim, né? Porque faz todo sentido eu trabalhar para poder pagar a escola das minhas filhas, né? E ainda prever isso e ter uma reserva lá no final, né, depois que eu pagar todas as despesas, para eu poder guardar numa caixinha para emergência ou para algum plano que eu tenha para o futuro, tá? Mas eu gosto sim de considerar, tá? Se você tem uma empresa, né, no meu caso tem uma empresa, eu não coloco a escola das minhas filhas aqui, né? Então, porque daí são despesas fixas da empresa. Mas aqui, de fato, a gente está sombreando muita coisa pessoal do profissional e eu acho que faz todo sentido, tá? Fechou? Seguimos, sim, podemos seguir. Depois eu Beleza. abordo a sua, Talha. Tá. E aí, assim, chegando aqui de custos variáveis, é isso também. Então, vocês têm três abas aqui para preencher: uma de custos fixos, outra de despesas e outra de custos variáveis, tá? Eu vou voltar aqui para a apresentação, porque daí a gente entra numa outra categoria que é entender onde que a gente põe tudo isso que a gente acabou de falar. E, de fato, essa parte de elementos da precificação é mais demorada, tá? A hora que a gente conclui isso, ela fica mais rapidinho, tá? A gente já conclui mais fácil o nosso webinar. No elemento de precificação, você tem que entender o seguinte, né? Custo do serviço, que é tudo aquilo que a gente calculou que vai ter para essa despesa, né? Para esse job de fazer uma pauta em Londrina, no meu caso. E a gente tem que entender que para compor preço de venda, a gente tem que colocar outra coisa aqui, né? E aí, preço de venda não é só o custo do teu serviço, a gente prevê algo que eu estou inicialmente chamando de margem aqui, tá? E quando a gente fala de margem, a gente está basicamente inserindo no nosso preço de venda um percentual que vai para pagar custos variáveis e outro que vai para ajudar a pagar as minhas despesas fixas, tá? Então, veja, a gente já está no outro nível aqui, que é, olha, eu não vou cobrar apenas pelo meu serviço, né? Eu não vou cobrar apenas para pagar aqueles custos que eu vou ter com o meu serviço de apurar uma pauta em Londrina. Eu vou também prever um pouco desse preço que eu vou cobrar, que vai ser direcionado para pagar custos variáveis, ou seja, minha nota fiscal, por exemplo, ou e também, né, contribuir com o meu negócio, né, assim, pensando em sustentabilidade. Todo projeto que eu vender tem um percentual desse serviço, né, desse preço que vai ser direcionado diretamente para contribuir para as minhas despesas fixas, tá? E aí eu estou pensando em sustentabilidade, estou pensando a longo prazo, tá? Se eu vendo 10 projetos e eu consigo criar um caixa paralelo, assim, né? E paralelo não tô indo no pejorativo, tá? Eu estou, de fato, desenhando aqui um pilar que é uma caixinha que tudo que está chegando de receita que eu estou recebendo tem um percentual que vai para pagar os custos do meu negócio mensal, né, da minha vida mensal. E aí eu gosto sempre, né, né, como a gente estava usando o termo margem, eu gosto sempre de deixar isso muito claro, né? A gente tem custo do serviço, a gente tem algo que a gente chama de margem bruta e a gente tem algo que dentro dessa margem bruta, né, percebam que isso daqui, na verdade, está dentro de margem bruta, eu tenho algo que se chama de margem de contribuição. E por que se chama margem de contribuição? Porque é tudo aquilo que contribui diretamente para a sustentabilidade do meu negócio, tá? E aí eu já estou começando a mudar o nível de preço, tá? Então eu não cobro só pelo serviço, eu tenho que prever algo que me ajude a me sustentar a longo prazo, tá? Isso é bem importante. E claro, pagar os custos variáveis, tá? É, além disso, gente, tem algo bem importante e, de novo, aí a gente está falando de método e tal, né? Veja, para uma empresa que trabalha com bem, né, com, sei lá, vende celular, vende garrafa de água, vende brinquedo, a gente tem muito claro, sim, o produto, né? Eu consigo pegar o produto, né? No nosso caso, o serviço ele fica um pouco mais difícil, né? Então, para as empresas que trabalham com produtos, né, que tem matéria-prima, por exemplo, é muito mais fácil enxergar essa questão do lucro, né? Porque veja, eu vendo lá X produtos, depois que eu vendo X produtos, eu já paguei as despesas fixas do meu negócio, por exemplo, do mês, ou do ano, ou do semestre, e aí eu tenho uma meta para isso, né? Então eu preciso vender 50 mil brinquedos para pagar
as minhas despesas fixas do mês, ou do semestre, ou até mesmo do ano. Tudo aquilo que entrar de excedente, né, ou seja, já paguei minhas contas, eu considero como lucro. Mas o que eu gosto de fazer é incorporar o lucro na nossa precificação. Porque, veja, gente, a gente está falando de serviço, né? A gente não tem uma escalabilidade tão forte assim, né? Então, assim, eu tenho eu como Gustavo, né, vendendo um serviço, eu tenho que respeitar o meu tempo, né, a minha saúde mental, né, a minha energia, eu tenho que dormir, eu tenho que ter tempo para a família. Então, assim, eu gosto já de prever o lucro na minha precificação, tá? Então, assim, vocês vão ver que a precificação que eu gosto de trabalhar ela paga os custos variáveis, ela prevê um percentual para contribuir para o meu negócio, né, que é a margem de contribuição, e ela também já prevê uma parte que eu gosto de chamar de excedente. Paguei, né, tudo aquilo ali eu vou botar numa caixinha que eu não vou mexer nunca, né? Ou vou mexer se eu precisar, por exemplo, comprar um computador novo, por exemplo, ou eu vou de fato pegar isso para mim e vou falar assim, eu quero viajar, eu quero aproveitar minha vida no final do ano, né? Eu gosto de já prever o lucro, porque fica muito mais claro para a gente o que é de fato meu e o que é de fato para minha sustentabilidade financeira, tá? E aí, de novo, a gente está falando de sombreamento de áreas. Freelancer, a gente está muito nisso. A gente está falando de uma vida pessoal e profissional que está muito próxima uma das outras, né? E aí eu gosto sempre de colocar o lucro já previsto. E esse lucro ele pode variar também, né? Vocês vão ver que tudo isso é variável. Eu posso aumentar lucro, diminuir margem de contribuição, enfim, tudo isso vai depender da tua estratégia. Ah, eu quero vender menos produtos, né, menos serviços no mês para pagar minhas despesas e o lucro é algo que eu vou deixar lá encostado e rendendo em alguma conta que eu tenho lá de rendimento e eu só vou recuperar daqui 3, 4 anos. Pode ser uma estratégia tua, né? Ou eu tenho capacidade de vender muitos serviços, né? Eu vou diminuir um pouquinho mais de contribuição e vou deixar o lucro mais equilibrado. Eu quero usar o lucro daqui a um ano já, ou daqui 6 meses. Então vai depender muito da nossa estratégia, da tua estratégia enquanto pessoa, enquanto profissional autônomo. E aí, se a gente está falando de margem, veja, eu tenho o custo do meu serviço, certo? Eu preciso definir uma margem. Eu sei, ok, eu sei que eu estou cobrando, né, o meu custo de serviço é R$ 2.400 pelo que a gente viu lá na planilha. Mas como que eu sei qual é a margem que eu vou cobrar? Quanto que eu sei quanto que eu adiciono aqui, né, de margem bruta? E aí, essa é a pergunta que a gente vai desenhar agora, né? Como é que eu sei quanto de margem eu preciso colocar no custo do meu serviço? Margem é percentual, gente. Então, eu preciso adicionar um percentual em cima da minha margem, né? Do meu custo de serviço, desculpa. Eu preciso pegar o meu custo de serviço, preciso adicionar percentual de custo variável, percentual de margem de contribuição e percentual de lucro. E eu preciso saber qual é o ideal aqui. E aí eu vou voltar na nossa planilha para a gente entender margem, né? Então veja que eu tenho lá R$ 2.400 no meu serviço, que eu já precifiquei, né? Já coloquei lá na planilha, né? Nessa outra aba aqui, ó, R$ 2.400. Eu já tenho R$ 2.400 aqui previstos. E aí, para definir margem bruta, é o grande, né, a nossa grande dúvida de agora. E como é que, né, quais são as pistas que eu tenho para definir essa margem bruta? E aí vocês vão ver que a maior pista que eu tenho já de ponto de partida é que, assim, eu tenho meu custo e eu tenho que pagar já de ponto de partida 16% de imposto, né? No nosso caso não é nem imposto, é imposto e comissão de vendas. Eu vou tirar essa comissão de vendas porque não se aplica para gente. Então eu já sei de ponto de partida, gente, que além do custo de serviço eu preciso acrescentar, né, ou preciso incluir nesse preço 6% de margem bruta para pelo menos pagar os impostos. Então essa é a primeira pista que eu tenho, né? Qual é o percentual que eu tenho que colocar em cima do custo do meu serviço para eu definir a margem que eu, né, vou trabalhar com todos esses outros elementos. A principal pista é custo variável, ou seja, imposto, né? Se eu tenho imposto, eu preciso prever isso já, né? E aí eu preciso que o valor, né, o preço final, seja o custo do serviço mais os 6% lá de imposto, né? Ou seja, incluindo 6% de imposto. Os custos variáveis indicam um ponto de partida. Se eu, se eu adiciono uma margem
que é menos de 6%, eu já estou saindo no prejuízo, concorda? Eu vou ter que pagar 6% de imposto, eu já vou tirar menos de 6% para pagar imposto. Então eu já vou começar a tirar da onde? Do custo do serviço. Então eu já estou saindo do prejuízo. Ah, mas não tem problema, porque vai dar só 10, 15 reais. Gente, no contexto, né, único, esses 10, 15 reais vão fazer falta em algum momento, né? E o que eu proponho para vocês é, de fato, a gente ter clareza, né? Se eu estou cobrando por um preço, né? Cobrando um preço que não está me dando nenhuma margem para pagar o imposto da nota fiscal, temos um problema aí, porque em algum momento essa conta não vai fechar, tá? E aí, outro ponto importante, né, eu vou entrar devagarinho aqui para não assustar muito, tá? Mas assim, a gente tem a definição da margem de contribuição. Então, veja, eu tenho 6% de margem, né, de custos variáveis, que me ajuda a compor a margem bruta. E, gente, margem de contribuição, aí sim eu posso testar, tá? Que daí eu acho que é muito de caso a caso. Eu vou jogar aqui 14% de ponto de partida, que vai nos dar uma margem bruta de 20%. Né? Então, veja, é R$ 2.400. O meu preço de venda vai ser composto pelo quê? 2.400 mais 20%, ou melhor, incluindo 20%. Isso daqui eu estou pagando 6% de nota fiscal, no meu caso, né? E margem de contribuição de 14%. Ou seja, o que é essa margem de contribuição? Ela vai me ajudar a pagar o meu negócio. Né? Eu estou pensando em longo prazo. Então, 14% do meu preço de venda final vai ser reservado para pagar a despesa fixa do meu negócio. Ok? Então, aqui eu posso testar, gente. Eu posso jogar 10%. Eu posso jogar 4% para fechar 10% de margem bruta. Então, aqui vocês vão ver que é muito uma tentativa e erro, porque, né, por isso que a gente está falando de viabilidade também. Não tem uma conta mágica, eu acho que vai depender muito do contexto de vocês, né, de cada um de vocês. E aí, o que eu acho importante? Entra na planilha e faz teste, gente. Vocês vão ver que eu deixei em amarelo tudo aquilo que vocês podem alterar, né? Porque se você for alterar aqui, vai dar erro. Mas amarelinho aqui pode mudar, fica, e ele já vai fazendo os cálculos automáticos, tá? Eu vou Gustavo, deixar, pode falar, Daniel. só fazer essa breve interrupção aqui, porque eu acho que isso responde a pergunta da Thalia. Ela perguntou há uns minutos atrás como calcular a porcentagem das despesas fixas na sua precificação. E é isso, né? Entra na margem. Assim, é isso, você vai ver que eu vou responder melhor isso daqui a pouco, é Thalia, né? Thalia, não sei. É, porque a gente vai ter um momento da planilha que ele vai, de fato, mostrar esses 14% aqui, ele vai direcionar exatamente quanto que vai para a conta de luz, quanto que vai para a conta de água, quanto que vai para a internet, quanto que vai para, sabe, para celular. E você vai ter uma noção clara, assim, de, beleza, para onde está indo essa margem de contribuição e como que eu faço essa gestão, né? Porque aí a gestão que eu faço hoje, por exemplo, eu tenho um dinheiro em caixa. Eu sei exatamente quanto desse dinheiro em caixa, porque daí esse é um problema, entre aspas, né? O aplicativo do teu banco só mostra o valor total, daí você pensa que você está rico, né? Mas aí você vai pagar as contas o custo do serviço que você precisa pagar, inclusive você mesmo, né? Você mesma, e aí vai sobrar um dinheiro lá. Esse dinheiro, a gente tem que ter claro, né, claro para você quanto, né, se você está pensando em sustentabilidade, quanto desse dinheiro é para pagar conta de despesa fixa. E se eu mexo nisso sem saber muito bem, eu afeto minha sustentabilidade, eu afeto minha visão a longo prazo, né? Então, por isso que eu gosto de pensar em planilha, porque a hora que a gente abre a planilha, depois vocês vão ver, ela vai exatamente me indicar quanto eu não posso mexer. Se eu estou pensando em sustentabilidade de 6 meses, eu não posso mexer nesse dinheiro. E se eu mexo, eu reduzo minha sustentabilidade, eu reduzo minha capacidade de sobrevivência pelos próximos 6 meses, entende? Mas eu já mostro, já chego melhor nesse ponto, Daniel, que eu acho que vai ficar Beleza. mais claro. E olha aqui, lembra que eu falei que eu posso ou não incluir o lucro? Então aqui eu já estou fazendo um cálculo incluindo o lucro. Veja, eu tô de margem bruta, eu estou destinando 6% para custo variável, 11% para margem de contribuição e 3% para lucro. Ou seja, ao invés de 14%, eu vou destinar 11% para pagar minhas despesas fixas e 3% eu vou reservar como excedente. Ou seja, como aquilo que eu não vou mexer,
e só vou mexer se, né, eu de fato precisar. E aí a gente está falando de uma reserva que é uma reserva que você pode usar, né, da melhor maneira que você quiser, assim, né? Assim, dentro desse processo, gente, né, veja, eu já estou especificando muito bem onde as coisas vão, né, em quais caixinhas elas vão ser alocadas. E isso tudo aqui vai me ajudar a definir preço de venda, tá? Só que daí eu vou para uma conta mais básica, que essa é sempre um calo de jornalista. Isso foi um calo para mim no começo, e isso me ajuda e vocês vão ver que vai abrir um pouco a cabeça caso alguém não conheça esse cálculo, né? Mas veja, eu defini a margem bruta, né? 20% nessas contas aqui que a gente fez, tá? Então eu tenho lá o custo do meu serviço que é 2.400. Para eu poder definir preço do meu serviço, gente, eu preciso saber qual é o percentual do meu custo no 100%. Então aqui é uma conta básica, porque se eu pego 100%, que é o valor do meu preço de venda, e tiro 20%, eu sei que o custo do meu serviço é 80% nessa composição. Beleza? Isso é o início para eu poder definir preço de Uhum, venda. Porque se eu sei que o meu custo de serviço representa 80% do meu preço de venda, e os outros 20% vão para margem, né, para contribuir para o meu negócio, para o lucro, se você quiser, e para pagar imposto, eu já consigo enxergar preço de venda de um jeito diferente. Então, é que essa conta é extremamente importante. Eu definir quanto que o meu custo de serviço representa no preço de venda total. Que é isso que a gente fez aqui. Eu sei que os R$ 2.400 nesse caso representam 80% do meu preço de venda, ok? E a valor da margem bruta, basicamente é isso, né? É menos 100%, eu vou ter o percentual do custo do meu serviço representado. Essa conta pode ter sido bem tranquila agora, mas vamos dizer que eu tenho um percentual de 18%, ó, 24% de margem, eu já sei que o custo do meu serviço representa 76%, tá? Então é só para, assim, eu sei que, não sei se ficou claro para todo mundo, mas isso vai ficar mais claro a partir de agora. Por que que eu tenho que encontrar quanto o meu custo representa no valor, no preço de venda total? E eu vou responder essa pergunta agora. Veja, isso daqui é um exemplo fictício, tá? Mas eu já estou separando aqui, né? Vamos dizer que tem aquele jornalista que você conhece, aquela pessoa que você conhece que está cobrando R$ 500 para fazer pesquisa, apuração e redação de conteúdo num dia de trabalho, né? Para fazer uma pauta. E assim, né, as ofertas de mercado, elas geralmente envolvem esse valor mais ou menos. Eu estou considerando aqui 16% de imposto, 11% de margem de contribuição e 3% de lucro. Eu tenho lá R$ 500, que é o meu custo, né, que é o que a pessoa prevê de custo de serviço, e 30% de margem, e eu sei que o custo do serviço é 70%. Por que que eu preciso saber disso, gente? Porque para eu definir preço de venda, tem um cálculo agora que esse sim é bem capcioso, que a gente precisa acrescentar esses 30% de margem, ou seja, eu tenho R$ 500, eu preciso acrescentar mais 30% em cima desses R$ 500. Como que eu faço essa conta? Basicamente, isso tem muita gente que cai aqui no processo, assim, sabe? Porque a gente está acostumado a fazer uma conta de somar 30%. E aí eu vou especificar muito aqui, ó. Então, por exemplo, essa pessoa foi lá, pegou os R$ 500, descobriu lá que, né, vai adicionar 30% de margem e foi lá e somou 500 mais 30% de 500, ok? Então, se eu somo 500 mais 30% de 500, eu estou somando 500 mais 150. Se eu faço a prova real disso depois, veja, eu precisava de 30% para pagar custo variável, margem de contribuição que eu previ e um lucro lá de 3% que a gente também tá considerando. Se eu faço a prova real disso, gente, vocês vão ver que basicamente eu tô eu tô cobrando R$ 650, mas o que eu tenho de margem, na verdade, no final das contas, é 23%, tá? 23,7%. Por que que isso acontece? Porque R$ 150 representam 23% de 650, tá? E aí vocês vão ver que a conta correta por isso que eu preciso descobrir qual é o percentual que representa o custo do meu serviço. Que eu tenho que dividir esse custo
pela representatividade dele mesmo no preço de venda. Então, para eu saber o preço final de alguém que cobra R$ 500 e quer mais 30% de margem, eu preciso dividir 500 por 70%, tá? Que daí eu vou chegar em R$ 714, e eu sei que eu vou vender os meus serviços, eu vou pagar os custos, que são R$ 500, e vai me sobrar, sim, R$ 214,29, que são os 30% que eu queria. Então, eu vou pagar os custos variáveis, vou pagar a margem de contribuição de 11% que eu estava prevendo e vou pagar os 3% de lucro. Vou reservar tudo isso na minha conta, na minha caixinha lá que eu vou fazer a gestão depois. Isso é bem crucial, gente, porque a maior parte das pessoas, isso eu tenho comprovação empírica, assim, né? Elas acabam somando os 30%, né? E quando a gente soma, a gente está perdendo margem, né? Porque o ideal é fazer uma regra de três. Por que que eu estou dividindo 500 por 70? Porque eu estou fazendo uma regra de três básica, tá? Eu estou basicamente... Ai, desculpa, eu estou me perdendo nos controles aqui. Basicamente, eu estou pegando, tentando entender se R$ 500 é 70%, quantos reais são 100%? Essa é a conta básica, tá? Então, é uma regra de três. Eu estou fazendo o X para me ajudar a descobrir quanto que eu preciso cobrar para ter 100% de preço de venda, tá? Uhum. Caso seja muito complexo isso também, não se assuste. Quando você quiser definir teu preço de venda, divide o custo do seu serviço por quanto ele representa naquele 100%, tá? Que daí você chega num preço de venda final. E aí, isso daqui fica muito mais claro aqui, olha. Eu tenho R$ 714,29 de preço de venda, R$ 500 eu vou pagar custo, 30% vai para margem. E aí, esses 30% são fatiados dessa forma, tá? Beleza. E agora, o que que eu faço, né? Eu sei exatamente quanto estou pagando de custo, quanto está indo para margem de contribuição, para custo variável e para lucro. Aí a gente vai começar a falar de viabilidade, tá? Será que meu projeto é viável com esse preço de venda, com R$ 714 que eu estou vendo aqui? E aí eu estou fazendo isso muito pela lógica do custo que eu tinha fictício, né, na minha apresentação, mas eu queria chegar no outro ponto, que é quanto que eu preciso vender os R$ 2.400 que eu estava prevendo antes para essa apuração em Londrina. Então, se eu quero vender, pagar os custos do meu serviço e ainda considerar os 20% de margem que a gente estava falando, eu preciso vender R$ 3.000 o meu projeto, tá? Porque daí eu tenho pago o meu custo e tenho 30%, 20% ali de R$ 3.000, que vai dar o que eu preciso para alocar as coisas nos devidos lugares, tá? Então, são essas as duas coisas. Então, a hora que você preencher a tua planilha, você vai chegar aqui em margem, ele já vai te dar o preço de venda final do teu serviço, né, do teu custo. Isso ajuda muito no processo, tá? Na lógica do que a gente fez até agora, a gente, para chegar no preço de venda, veja que a gente percorreu esses caminhos. A gente levantou custos do serviço, a gente levantou despesas fixas do negócio, a gente levantou custos variáveis, a gente definiu a margem bruta e definiu a margem de contribuição. A gente chega num preço de venda com isso, tá? Então veja que são vários os caminhos aqui. E aí eu começo a entrar em viabilidade. E aí viabilidade e sustentabilidade, elas vão ficar um pouco mais rápidas agora, porque é basicamente pegar o meu preço de venda e começar a fazer gestão de metas, tá? Veja o seguinte, viabilidade, gente, para a gente entender viabilidade, eu preciso ter muito claramente definido e entendido para mim qual é a minha margem de contribuição. Porque, não esqueça, margem de contribuição contribui com as despesas fixas do meu negócio. Por que que eu estou falando de viabilidade e sustentabilidade, gente? Porque se eu consigo entender que eu tenho um percentual reservado dentro do meu preço de venda que vai ser direcionado para pagar as despesas do meu negócio, ou as despesas da minha vida, eu consigo, a partir desse percentual, entender quanto eu preciso vender para poder me sustentar por um mês, por 2 meses, por 3 meses, por um ano, tá? E aí vocês vão ver que as contas vão ficando mais interessantes, porque se eu tenho claro para mim que eu preciso vender 5 projetos de R$ 3.000 para me sustentar por 6 meses, a minha vida é uma coisa, né? Veja, eu tenho 6 meses para vender 5 projetos. Eu tenho uma meta aqui.
Se eu consigo entender que para eu me sustentar nesse contexto que a gente desenhou anteriormente, eu preciso vender 5 projetos para me sustentar por um mês, eu já tenho um pouco de dificuldade, né? Veja, eu preciso vender 5 projetos de R$ 3.000 para me sustentar por um mês, o negócio está meio inviável, né? Quem é que consegue vender 5 projetos de R$ 3.000 hoje numa perspectiva de freelancer? Então, são essas coisas, ou até mesmo de um negócio, né, de serviços. É algo que com o tempo a gente consegue, né? Mas é isso que a gente precisa começar a entender. Eu consigo calcular a viabilidade do meu negócio, né, da minha empreitada, se eu tenho claramente definido qual é a minha margem de contribuição. E aí eu consigo fazer essas perguntas. Quantos serviços eu preciso vender para sustentar o meu negócio, o meu projeto? Tá? Eu estou continuando aquele preço de venda que a gente definiu e agora eu estou fazendo um zoom in na minha margem de contribuição, porque é só com ela que eu consigo calcular a viabilidade e sustentabilidade. É viável eu começar um negócio desse jeito, com esse formato, com esses custos, hoje? Será que é viável vender 5, 10 projetos no mês? Ou será que eu preciso ajustar alguma coisa? Será que eu preciso chamar mais alguém para me ajudar? Aí a gente começa a entender viabilidade. E aí, de novo, para entender a viabilidade, tem que dar zoom in mais de contribuição. Despesas fixas me ajudam a entender qual é a viabilidade do meu negócio. O meu preço de venda, como a gente já viu, ele é definido dessa maneira, né? Nesse valor fictício que a gente estava trabalhando aqui, de R$ 714,29, eu pago R$ 500 para custo, então, ou seja, eu não mexo nesse dinheiro, porque tenho que pagar, né, freelancer. Vamos dizer que não seja você o freelancer, tem que contratar alguém para fazer o projeto. Esse valor se não mexe, porque ele vai ser direcionado para essas pessoas. E os 30% é aquilo que eu tenho mais maleabilidade. Eu estou trabalhando com 11% de margem de contribuição. Não vou mexer em imposto e não vou mexer em lucro. Para calcular, gente, margem de contribuição e viabilidade, eu tenho que fazer o seguinte cálculo. Vamos dizer que eu tenha R$ 2.500 de despesas fixas. Eu fiz esse levantamento que a gente fez juntos anteriormente e eu cheguei nessa conta. Eu tenho R$ 2.500 de despesas fixas. Para eu saber quanto eu preciso arrecadar para me sustentar nesse um mês, eu preciso fazer essa pergunta, né? Veja, eu preciso vender, quanto eu preciso vender para pagar as minhas despesas fixas? É isso que direciona a gente em viabilidade. E aí, para eu conseguir começar a descobrir, a Siri está me respondendo aqui, para eu começar a descobrir esse valor, eu faço uma conta simples, gente, que é dividir despesas fixas pela margem de contribuição, tá? Então, veja, eu sei quanto eu tenho de despesa fixa, eu sei qual é a margem de contribuição que eu estou testando ela ainda, né? Lembra que eu posso aumentar ou diminuir ela depois. E aí, nesse caso específico, gente, veja, de uma pessoa que está negociando um freela por R$ 714,29, porque ela já evoluiu na precificação dela, já está vendendo com margem e tudo mais. Essa pessoa ela precisa arrecadar R$ 22.000 em um mês para poder sustentar a um preço de R$ 714, tá? Então, assim, por isso que eu falo, às vezes pode ser dolorido, tá? Mas a gente precisa chegar nessa conta. Para eu saber quantos projetos eu preciso vender, eu continuo essa conta. Então, eu divido lá despesas fixas pela margem de contribuição. Depois que eu tenho esse valor de 22.000, eu divido isso pelo preço de venda. Se o meu preço de venda é R$ 714, veja, eu consigo entender que uma pessoa, para sustentar por um mês, há um valor, né, um preço de R$ 714, isso considerando já margem, despesas, né, de custos variáveis e tal, e um lucro ali de 3% que ela está guardando numa reserva, essa pessoa precisa vender 32 pautas, né, pensando nesse freelancer, em um mês para poder pagar R$ 2.500 de despesas fixas. E aí, de novo, a gente está falando de viabilidade, tá? A gente está falando de entender se eu tenho capacidade de vender 32 pautas num mês cobrando R$ 715. E eu já estou arredondando para cima, né? 714,29, eu já estou jogando para 715. Nesse aspecto, gente, em um mês, tem gente que talvez consiga, mas será que eu não posso ajustar alguma coisa aqui? Aumentar a minha margem de contribuição, aumentar o custo do meu serviço, o valor da minha hora. Por isso que eu falei que o valor da hora ele era algo
que a gente tinha que olhar sistemicamente, sabe? Então, eu posso sim aumentar o valor da minha hora e aumentar o valor do projeto, né? Porque não faz sentido eu vender 32 pautas no mês e trabalhar 256 horas. Né? Porque eu estou pegando com base uma pessoa que trabalha 8 horas para cada projeto. 8 horas diárias, que é a hora útil, né, de um dia lá, né? E se eu fizer uma conta mais bom, né, mais punk, assim, eu já estou entendendo que eu preciso trabalhar pelo menos 12 horas por dia para poder vender projetos a R$ 715 e me sustentar por um mês. Tá? Então, essa é uma conta assim que, né, eu peguei uma realidade bastante, né, fictícia aqui, mas eu também considero que é a realidade de muita gente hoje, né? Eu já recebi proposta de pauta por R$ 300, né? E você tem que entender, será que faz sentido, né? Quanto tempo eu vou me despender para trabalhar para esse serviço, né? Para esse job? E aí a gente vai se apropriando, né? A gente vai se empoderando um pouco mais na nossa precificação, né? E obviamente que isso é um calo assim para a gente, né? Quem é que consegue fechar 32 vendas por mês num segmento como o nosso? Então, por isso que eu estou falando, gente, precificação ela impacta diretamente em viabilidade. E aí eu preciso voltar lá na minha planilha e aumentar o valor de hora, eu preciso, né, aumentar a minha margem de contribuição, eu preciso tentar chegar numa conta que feche mais favoravelmente para mim, né? E aí são essas as estratégias, né? Ou eu ajusto a margem ou custo do serviço, pode fazer sentido. Ou eu deixo muito claro quais são as gestões, né? Qual é a criação da minha meta. Então, se eu tenho 32 projetos para fechar no mês, gente, beleza, senta, você tem uma meta de fechar 33, né? Para poder, né, fechar o mês com sobra ali. Ou reduz um pouco o escopo do projeto também, né? Em vez de trabalhar 8, para trabalhar 5 horas em cada pauta. Veja que eu tenho muito mais argumento para tomar decisões aqui, né? Ou também, que é uma alternativa principalmente para quem tem uma empresa ou está começando, né, com um projeto um pouco maior, pensar em diversificação de fontes de receita, né? Que daí é o grande a maior parte dos modelos de negócio de jornalismo hoje, a gente tem olhado para isso, para diversificação, né? Não trabalhar só com uma fonte de receita, tá? E aí eu queria voltar na nossa planilha, porque quando eu entro em viabilidade, a gente começa a entender coisas legais, assim, né? Então, veja, o meu preço de venda é R$ 3.000, 2.400 nesse contexto que a gente criou vai para pagar custos fixos, 20% eu vou reservar para margem, tá? Os meus custos fixos basicamente são esses, ó. 2 horas de apuração, 4 horas de texto, né? Daí eu considerei idas e vindas, né? Também, deslocamento e alimentação. E aí a margem bruta vai 6% de custos variáveis, 11% vai contribuir para o meu negócio e 3% para lucro, tá? E olha que quando eu falo que a gente está falando de viabilidade, é justamente por isso, e isso acho que vai responder um pouco a pergunta da Thalia, eu acho, que era, né, como é que eu sei o quanto que eu preciso direcionar. A margem de contribuição está dialogando diretamente com as minhas despesas fixas, tá? R$ 3.195 nesse contexto que a gente criou. Olha isso daqui, gente. Isso aqui desconfigurou, eu acho. Quando eu estou falando de, né, viabilidade, nesse caso específico aqui, para eu poder me sustentar por um mês com essa margem de contribuição específica aqui de 14%, e se você quiser, você pode botar o lucro aqui, ela vai para 11%, eu preciso arrecadar R$ 29.045, tá? Aí, o que eu pus aqui na planilha para vocês, gente, caso você, né, queira, eu tenho também a possibilidade de tirar o lucro. Quando eu tiro o lucro, eu aumento a minha margem de contribuição, certo? Então, os 3% que eu estava usando para o lucro vai adicionar no 11%. Então, eu aumento a margem de contribuição. Quando eu aumento a minha margem de contribuição, veja que o número de receita diminui, né? Então, assim, eu preciso vender menos, teoricamente, porque eu já não estou reservando pelo lucro, já está indo tudo para margem de contribuição. Então, eu estou muito aqui trabalhando com a perspectiva de você poder fazer essa gestão por conta própria, tá? Veja que, ao direcionar tudo para margem de contribuição, eu tenho aqui, por exemplo, para me sustentar por 12 meses, tenho que efetuar 92 vendas no ano, tá?
Mas vamos dizer que você levou a sorte grande e vendeu 92 projetos de R$ 3.000 em 6 meses. Gente, você já garantiu outros 6 meses de operação. Você pode ficar mais tranquilo, né? Não digo, não digo tirar férias e encostar, né? E se aposentar, mas assim, você já entendeu que com 92 vendas, você se sustenta por um ano inteiro nesse contexto de R$ 3.195 de despesas fixas, tá? Eu vou fazer aqui um trabalho de um mês de operação, ó. Então, para eu poder me sustentar por um mês, eu preciso vender 8 projetos. Eu consigo arrecadar R$ 22.000 e ainda sobra, tá? Porque aqui 8 projetos a 24, 3 mil dá 24 mil. Mas veja, eu preciso de R$ 22.000 para pagar minha despesa fixa, né? E aí o Gustavo vai trabalhar mais ou menos 16 horas no mês, ou 0,8 horas por dia, aproximadamente. Então, é um projeto bem confortável, tá? Eu vender 8 projetos por mês a R$ 3.000, né? Por isso que eu falo, gente, acho que o momento é a gente tentar entender o que que faz contexto para vocês. A gente está considerando muito o contexto do empreendedor aqui, né? Do jornalista. Mas, obviamente, que a gente também precisa incluir na conta aqueles outros dois fatores que eu falei lá no começo: quanto o meu cliente está disposto a pagar, se faz sentido oferecer um valor assim para o mercado, e aí eu posso tentar ajustar isso com base em resultados, com base em planilha, né? Eu posso reduzir talvez o meu valor hora, posso reduzir o custo que eu vou ter com hospedagem, com alimentação, né? Mas aqui eu tenho já e aqui eu também já criei um gráfico que faz só sentido se eu seleciono um mês aqui, que me mostra quanto ainda de horas eu posso trabalhar. Então, veja, eu estou trabalhando no mês, eu estou trabalhando uma fração de 7% de todas as horas úteis que normalmente a gente tem, considerando 8 horas diárias e 5 dias na semana, tá? Então, aqui eu consigo pensar em viabilidade, né? Pensando que eu estou basicamente dividindo margem de contribuição pelo meu valor de preço de venda, pelo preço de venda final. Eu consigo entender quanto eu preciso trabalhar, quantos projetos eu preciso vender. Eu fiz aqui, por exemplo, 6 meses de operação. Vamos dizer que eu consiga vender é, 46 projetos em 3 meses, né? Eu fiz lá uma meta minha. Eu sei que eu preciso vender, para me sustentar por 6 meses, eu preciso vender 46 projetos. Eu vou vender 15 projetos por mês nos próximos 3 meses. Você pode ficar 3 meses dedicado a mais fazer a gestão ou revisitar o teu negócio, porque Uhum. você já garantiu 3 meses de operação, entendeu? Os 3 meses seguintes de operação. Então, por isso que eu falo Gustavo, de gestão. Pode falar, Daniel. desculpa te interromper. Antes, você estava com um valor de 22, acho, 22 mil. A gente Isso recebeu aqui, ó. a Ó. pergunta da Letícia Klein aqui, mas ela disse que não entendeu esse valor de 22 mil, sendo que as despesas fixas são menos de 5 mil por mês. Esse Isso valor porque, seria para assim, garantir. Oi? a sustentabilidade. Veja, quando eu tenho R$ 3.000 de preço de venda, né, que é isso daqui que a gente estava olhando aqui antes, ó. Eu tenho R$ 3.000 de preço de venda, certo? Se eu vendo 8 projetos a R$ 3.000, que é mais ou menos o que ele está me indicando aqui, eu vou ter R$ 24.000 de arrecadação, né? Eu vou ter a mais do que esses 22, porque ele está arredondando, né, de acordo com a margem de contribuição, que é de 11%, tá? Mas veja assim, eu vendi R$ 3.000, eu vendi 8 projetos. Eu consegui o suficiente. Não esqueça que desses R$ 3.000, Letícia, R$ 2.400 vai para pagar o custo do projeto. Eu só vou pegar 11% para pagar minhas despesas fixas. Então, para eu poder sustentar o meu negócio a um mês, eu preciso vender 8, 11%. Né? Então, eu preciso. Você vê que 11% aqui vai representar, e aí eu tenho esse valor aqui, ó. R$ 2.510,36. Então, veja, eu arrecadei R$ 22.000. Eu vendi 8 projetos. Mas desses 22 mil, só R$ 2.500 vão para pagar despesas fixas, tá? Uhum. E veja que eu estou considerando 2.500 mais 600. Então, aqui a gente está com 3.195. Então, vou fazer aqui, ó. E daí as contas começam a fechar, tá, gente? Ó, 3.195. Qual que é a minha despesa fixa? 3.195, tá? Agora eu vou tirar e vou trabalhar só com
vou trabalhar com o lucro, tá? Veja que aqui eu já preciso vender mais, eu preciso vender 10, porque daí eu preciso direcionar 3.195 e vai sobrar ainda no final dessas 10 vendas R$ 800 de lucro, que é aquele que eu não vou mexer, que eu vou mexer só se der algum, né, se eu precisar em algum momento. Não sei se Uhum, ficou claro aqui, mas é só para a gente não esquecer que a gente está contando aqui que a gente está vendendo 10 projetos a R$ 3.000, que dá quase R$ 30.000, né? 29.045. 23.000 desses 30.000 vão ser direcionados para pagar custo, tá? Nesse valor fictício. Eu não mexo nesse valor, porque se eu precisar contratar alguém, esse valor vai para essas pessoas, tá? Ou vai para pagar hospedagem, pagar deslocamento, que aquilo estava incluído no custo. uhum, 1.742 vai para pagar nota fiscal, que é os custos variáveis. Ou, sei lá, um percentual de comercial que você contratou, né? Esse cara vai receber um valorzinho lá a cada projeto que ele vender. 3.195, veja, com 10 vendas eu consegui arrecadar o mínimo necessário para me sustentar por um mês e ainda sobrou uma gordurinha aqui, que é o lucro, né? Então é por isso que essas 10 vendas, elas não vão me... Não é que eu vou pagar todas as minhas despesas fixas por 10 meses, né? uhum. Eu vou direcionar... Veja, por isso que a precificação é muito legal fazer. Eu consegui entender que eu preciso vender R$ 30.000 para poder pagar um mês de operação nesse contexto, né? E aí, claro, vou voltar aqui só fazer um teste, tá? Vamos dizer que aluguel eu não vou pagar, né? Ou sei lá, eu vou pagar um coworking, eu vou pagar lá uma mesa lá, eu acho que eu pago uns R$ 400 hoje, de acordo com o que eu, né, para uma cota de uso, né? Vou voltar para a viabilidade. Veja que já caiu para 7 vendas, porque eu reduzi o valor de aluguel, já caiu minha despesa para 2.095, ó. 2.095 de despesa fixa, tá? Então, com R$ 3.000, né, de preço de venda, eu estou arrecadando o suficiente, né? Estou vendendo 7 projetos e esses 7 projetos vão me ajudar a contribuir para um mês de operação, Uhum. né? Porque os 11% ali vão ser direcionados. Agora eu vou fazer Sim. um negócio diferente. Eu vou voltar aqui em margem, eu vou aumentar a margem para 24%. Ele já vai fechar 30% e eu vou subir essa margem de contribuição para 21%, tá? Olha como que vai mudar aqui, ó. Eu já diminui para 6 vendas, porque eu aumentei a margem de contribuição, mas isso a longo prazo também reduz bastante. Lembra que eu tinha 47 projetos para vender em 6 meses? Eu já caiu para 34. Então, isso a longo prazo também é muito, muito interessante, sim, porque eu já consigo trabalhar minhas metas. Quando eu aumento mais de contribuição, eu já consigo pensar mais a longo prazo. Eu falo, putz, eu consigo trabalhar e vender, ao invés de 15 que eu tinha que vender por mês, eu posso vender só 10, mais ou menos, 11 por mês. Eu já consigo garantir 6 meses de operação, por exemplo. Mas isso tudo tem a ver com... Eu estou, obviamente, jogando valores fictícios aqui, tá? Eu acho que é importante aí, cada caso a caso, vocês fazerem esse exercício, porque nesse caso aqui, né, eu estou ainda vendendo. Ah, o meu preço de venda aumentou, porque eu aumentei a margem de contribuição. Lembra que eu aumentei aqui, ó, foi para 11%. E aqui, desculpa, foi para 21%, aqui não está mudando automático, tá? Mas eu estou com 30%, eu estou com 21% de margem, e o meu preço de venda, obviamente, aumentou. Ele foi de 3.000 para 3.428, né? Então, por isso que eu falo, não é uma conta correta, assim, eu não posso chegar para você e falar que vocês têm que trabalhar com 14% mais de contribuição. Não, porque vai depender muito do caso a caso, de qual a meta que você vai estabelecer para o teu projeto, né? Eu consigo vender só 5 projetos a cada mês. Então, ajusta mais de contribuição, diminui mais, né, o custo do serviço, você vai chegar num valor que seja mais confortável para você. Não sei se consegui responder. Bom, para mim ficou claro, mas se a Letícia disse aqui que entendeu agora, mas qualquer coisa, pessoal, eu sei Tá, que é meio isso. confuso, E mas pode trazer alguma a pergunta aqui, a gente está chegando na nossa reta final. eu já vou finalizar também. E eu acho interessante da planilha justamente isso, né? Que às vezes com os vários números a gente fica confuso.
Mas Isso. vendo passo a passo, indo, voltando dentro da Polterá, da onde vem cada coisa, começa a ficar mais claro um pouco a ordem das coisas. E Inclusive, aqui, pode dizer, pode pode dizer. falar. Não, não, e aqui também, né? Veja que eu deixei essa possibilidade de você mudar, né? Ah, eu não quero reservar lucro, eu quero, né, pelo menos garantir sustentabilidade minha. Você vai ver que quando eu coloco lucro, o número de vendas aumenta, né? Porque eu preciso ter mais vendas. Se eu tiro o lucro, eu já caí mais duas vendas aqui, né? Então já, por isso que é uma planilha que vocês podem ter uma liberdade para tentar chegar num preço confortável para a realidade de vocês. Uhum. Mais duas aqui, né? A Thalia, ela perguntou, então, por esse cálculo, o valor que recebo pela minha hora não deveria ser gasto com as despesas fixas? É uma alternativa também, assim, porque, assim, de novo, né, a gente está falando de um contexto em que aqui você está recebendo duas vezes, né? Então, por exemplo, você está recebendo pelo serviço e você está recebendo para pagar as suas contas. Você pode também, se você quiser chegar num valor mais confortável, né? Você pode falar assim, não, eu não vou incluir nada para mim aqui nesse texto de apuração, vou pagar só deslocamento, limitação de hospedagem, e as despesas fixas vão garantir a minha sustentabilidade. Dá para ser também. Eu, particularmente, acho importante a gente prever um valor para a gente trabalhar no projeto. Porque veja, quando eu tiro o meu valor de trabalho do projeto, basicamente estou trabalhando para pagar conta, né? Então, eu não estou trabalhando Sim, com o meu valor agregado, né? De jornalista, de profissional, de alguém que se formou para isso, que tem conhecimento e tem know-how. Então, eu considero bem importante a gente considerar assim um valor para a gente no nosso projeto, além da despesa fixa, né? Porque daí a gente consegue separar um pouco melhor as coisas. De fato, nesse caso, talvez tirar o lucro, né? Porque você já está recebendo um valor pelo projeto, né? Você não precisaria tirar um lucro. Então, são contas que você tem que fazer mesmo, né? Acho que vai de caso a caso. Mas é uma pergunta bem boa, porque de fato tem gente que considera não se pagar no projeto e porque já está prevendo despesa fixa. Veja, o projeto já está pagando minhas despesas. Eu não preciso me considerar no projeto. Mas eu acho coerente, assim, até a gente não trabalhar só para pagar contas, assim, sabe? Eu acho que esse é um ponto legal de a gente entender a precificação por isso, né? Porque se eu estou trabalhando só para pagar contas, talvez não esteja agregando valor ao meu serviço mesmo. perfeito. E uma última da Fernanda, ela pede desculpas se for repetitiva, não tem problema, Fernanda, a gente já passou por esse ponto, mas é Tá. algo, uma zona cinzenta mesmo, né? Ela diz, aluguel de residência e escola, por exemplo, a gente coloca dentro dessas despesas fixas ou dentro daquela margem de lucro? Fiquei na dúvida se as despesas É, fixas são aquelas com o negócio ou as pessoas uhum. também. É que aqui a gente está falando né, no contexto freelancer, as coisas se sombreiam muito, né? Sim. Eu acho interessante tentar prever isso em despesa fixa, porque veja, é uma parte do teu contexto, né? Mas se você achar que fica muito pesado prever tudo isso em despesa fixa, que isso está afetando muito na meta, né, nas metas que vai estabelecer, põe no lucro também, porque daí essa reserva excedente, né? Já paguei as despesas fixas relacionadas diretamente à minha atuação profissional e o restante de lucro é aquilo que eu vou tirar para pagar para viver a minha vida, né? Ou a minha vida mais pessoal. Eu acho que como a gente está sombreando muita coisa, né, de freelancer principalmente, e como eu falei, quando a gente está pensando num cargo CLT, por exemplo, eu sempre considero tudo, todo o contexto da minha vida, assim, tudo que eu estou prevendo de despesa de escola, de plano de saúde e tal, porque você tem uma clareza muito mais interessante daquilo que você representa, né? Daquilo que está de fato fazendo parte dos teus custos e vai que o salário que estão te oferecendo não arca com essas tuas despesas, né? Então isso é importante a gente refletir. Mas de novo, é muito livre, assim. Eu acho que eu estou dando instrumentos para você poder tomar essa decisão por conta própria também, sabe? Mas de fato colocar como o percentual de lucro pode ser um caminho interessante também. Uhum. Perfeito. E aí Gente, você tem posso mais. só finalizar Desculpa. Claro, sustentabilidade, que claro, é Gustavo. 2 minutos, assim, mas aí quando a gente está falando de sustentabilidade, gente,
é pensar nessa gestão financeira a partir da precificação. Então, veja, eu defini um preço, eu defini margem de contribuição, aquilo que eu tenho em caixa, eu preciso ter clareza do que vai para quê, né? E aí, saber exatamente para onde o dinheiro deve ir, né? Então, se eu recebi lá um valor total de custo, né, de preço de venda, eu sei que custo de serviço é para pagar custo fixo, eu sei que custo variável é para pagar impostos e comissões, margem de contribuição é para margem de contribuição, e lucro é para essa reserva, né, que a gente tem. E aí eu queria só voltar na planilha, porque daí isso de fato vai ficar muito claro. Assim. Então, veja, dos R$ 3.000 que eu tenho de preço de venda, 2.400 vai para custo, 20% é para margem, como a gente já falou, e olha os 11%, que legal. Se eu vender uma venda só, eu sei que lá dos R$ 3.000 vai entrar R$ 330 de margem de contribuição, tá? Veja, pode parecer pouco, eu não estou conseguindo sustentar o meu negócio ainda. Uhum. Mas eu sei que desses R$ 330, R$ 20 eu tenho que reservar para pagar a internet, o do 130. R$ 11 eu tenho que reservar para pagar o celular. 13,39 para pagar meu MEI. 126 para pagar minha alimentação. Então, veja, eu tenho aqui, ou seja, eu não posso mexer nesses R$ 330, porque isso me garante sustentabilidade. Vamos dizer que eu vendi 10 vendas, né? 10 vendas. Eu consegui arrecadar R$ 30.000. Eu tenho lá 3.300 de margem de contribuição. Então, no meu caixa, gente, a hora que eu pago lá meus custos, né, que são 24.000 nesse caso, os custos variáveis e o lucro que eu também estou prevendo aqui, eu não, vamos dizer que sobrou lá R$ 3.300. Gente, eu tenho noção clara de que R$ 3.300, R$ 240 é para pagar internet. E ainda vai sobrar aqui, né? Porque eu já paguei 130, vai ficar um dinheiro no caixa ali. Ah, mas esse dinheiro no caixa não é lucro? Pode ser, mas veja que a gente já está prevendo lucro. Esse dinheiro excedente, eu recomendo deixar lá reservado para continuar pagando as despesas, caso você não venda mais nenhum projeto, né? Vamos dizer que fica um mês sem vender nenhum projeto. Você já arrecadou valor suficiente para sustentar por mais um períodozinho ali, né? Então, por isso que aqui você também vai poder fazer a tua projeção e entender quanto da margem de contribuição vai para cada uma das despesas fixas, sabe? E aí isso é bem importante, porque hoje nas planilhas que a gente faz gestão, assim, eu tento prever tudo isso. Entrou lá um valor X, tem um valor, né, no caixa específico. Eu deixo muito claro para quem está acessando a planilha que tem um valor lá que a gente não pode mexer porque afeta a sustentabilidade do meu negócio. Pode parecer que esteja sobrando, né? Pode parecer que seja lucro, mas tem que ter clareza de que não é lucro, porque se a gente está pensando num mercado que é altamente volátil, eu preciso pensar em sustentabilidade. Preciso pensar que aquele valor eu não posso mexer, a não ser que alguma coisa muito, né, emergencial aconteça. Mas eu tenho clareza de que aquele valor ele está previsto para pagar minhas despesas por um ano, por exemplo, por 2 meses, por 3 meses. E aí essa gestão ela fica muito mais clara, tá? Gente, eu acho que é isso de considerações finais, assim, né? Se, não sei se fez sentido para todo mundo, mas eu vou deixar aqui meu e-mail, né? O Daniel também já marcou muita coisa ali nas redes sociais ali do IJNet e tal, mas me escreve se tiver qualquer problema, se precisar de alguma consultoria, eu ofereço esse tipo de serviço também, né? Para ajudar quem está começando, né? Isso é bem legal, porque é de fato algo bastante recente, assim, que a gente está tentando desmistificar, tá? E, por favor, se puderem, até para acessar a planilha e a apresentação de hoje, eu deixei aqui uma pesquisa de satisfação do webinar, assim, da oficina que a gente fez agora. Se você puder responder, eu super agradeço. Aí, com base nos e-mails que entram ali, eu vou liberando, eu mando um e-mail para cada um de vocês depois, com todas as informações para você acessar a planilha e a apresentação também. Enfim, acho que seria isso. Eu vou deixar no QR Code aqui, mas no final tem o meu LinkedIn também, se alguém quiser me adicionar por lá. Enfim, fique bem à vontade. Se alguém for do Curitiba e quiser tomar um café, ou um café virtual também, a gente pode fazer, tá bom, gente? Muito obrigado. Desculpa o estender aqui da hora. Mas foi legal que a gente já foi respondendo, né, Daniel? Acho que não precisou tanto de Exato. tempo final. A gente foi, né, costurando com perguntas ao longo do webinar. Teve algumas que eu não respondi, peço desculpas que a gente não vai conseguir responder agora.
Eu fui tentando selecionar essas, ficaram de fora, eram perguntas um pouco mais gerais, de como convencer o outro lado, se o mercado está propício, como se inserir no mercado de freelancers, que horas fazer cobrança, quando fazer cobrança, em que momento fazer cobrança. Então, essas que não estavam exatamente conectadas com o nosso webinar, eu acabei deixando de lado. Peço desculpas, pessoal. A Thalia aqui pergunta se tem o link além do QR Code. Você tem? Faço aí, Gustavo. Ei, deixa eu mandar, posso mandar no chat aqui, né? Deixa eu mandar Tá, aqui, peraí. pode mandar aqui no chat, por favor. Lembrando, né, pessoal, essa sessão foi gravada, então se você perdeu algum momento, quiser retomar alguma coisa que o Gustavo falou, alguma dúvida, é só voltar aqui. A gente vai disponibilizar o vídeo no canal do IJNet no YouTube, certo? Ele é um canal geral, tem todas as línguas. E depois a gente. Você mandou só para nós. Você tem que alterar ali o destinatário para todos no chat, Boa. Tá, deixa eu pôr aqui. aqui do Zoom. Para todos. Se quiser interromper a gravação também, por favor, Gustavo. Posso Só interromper, para aham. só para a gente Deixa eu finalizar. interromper o compartilhamento. Aham. Fechado, Beleza. então. Bom, quase 2 horas. Acho que foi bem legal, bem construtivo. Alguns momentos os vários números nos confundem, principalmente jornalistas. Mas quando é bem explicadinho, a gente vê da onde está saindo tal coisa, para onde vai. Fica claro. E foi bem bacana. Pelo jeito, o pessoal também gostou aqui. Agradecem Nina, Thalia, Lúcia. Muito obrigado, pessoal. Gustavo, algum recado final antes da gente encerrar? Só isso, gente. Obrigado pelo tempo e, por favor, me escrevam se tiverem qualquer dúvida. A gente vai conversando e um prazer conhecê-los, assim, por mais que você, né, com essa tela na frente, mas foi super legal, assim. Obrigado pelas perguntas também. Valeu, Gustavo. A Vilma mandou uma mensagem só agora que não conseguiu visualizar a planilha nem a apresentação, mas peço desculpas, Vilma. Acho que o resto conseguiu, senão o pessoal teria dito aqui, mas depois a gente manda o vídeo para você e a planilha também, tá bom? É isso então. Encerrando por aqui. Valeu, gente. Valeu, Gustavo. Todos que nos acompanharam. Beijos e abraços. Boa quarta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.